E Sério? tá caindo, Moreno, então qualquer coisa você continua, tá? Então, pessoal, sem muitas delongas, né? Só dizer aqui quem sou eu. Eu sou Adriana Souza, eu sou da diretoria da FEBAB desde 2017, estou na formação política e profissional, junto com os meus amigos aí, né, da diretoria, e essa ação foi toda pensada pela diretoria e possível, né, a sua realização foi possível a partir, né, dessas pessoas envolvidas para estar aqui realizando este brilhante evento que estamos no segundo dia, tá? Interessados podem olhar lá, né, os workshops, palestras e também oficinas para que vocês tenham acesso. Então, deixo aí a palavra, né, com o Moreno. Uma ótima apresentação aí a todos e fico aqui nos bastidores. Legal, obrigado, Adriana. Vocês estão me ouvindo bem? Estou reconhecendo alguns rostinhos, Derby, Thalita, Marina, algumas pessoas. Boa noite a todos. É, Bom, primeiro, eu acho que assim, toda a solidariedade aos colegas do Sul. A gente está vivendo em primeira pessoa, né? First person, o mundo se esvaindo. E assim, eu tô numa paranoia desde a greve dos caminhoneiros. Lembra da greve dos caminhoneiros? Eu acho que a greve dos caminhoneiros me afetou mais do que a pandemia, porque aquela coisa de você quebrar, quando você quebra a cadeia de suprimento e você fica em casa sem ter comida e sem água e sem luz, acho que é pior do que você ter uma epidemia invisível. Mas desde aquela época, é como se, assim, eu estou falando pessoalmente, tá? É como se a gente estivesse num estado de suspensão, assim, esperando alguma coisa acontecer. Tem alguma coisa para acontecer no mundo que essa confluência de tensões ali, essa tensão está em todo lugar, não é só na política, ela tá na academia, tá na escola das crianças, está na pracinha, tá todo mundo muito tenso, parece que alguma coisa está a ponto de eclodir, aí a gente não sabe o que é, se é o fim do capitalismo, se é o fim do mundo, mas a gente, assim, uma pena que a gente está vivenciando isso, mas eu acho que essa iniciativa da FEBAB era o mínimo que a gente poderia fazer em solidariedade aos colegas. E eu acho que também veio num momento bom, porque eu também fiquei um pouco pensativo naqueles primeiros momentos das notícias em relação às inundações, às enchentes. E para mim era muito claro que ia acontecer exatamente igual aconteceu com o Katrina. Eu já morei fora, eu já experienciei furacão, eu sei exatamente como que é. E lá teve uma sequência de uma cadeia de eventos que aqui está se repetindo igualzinho. Então, assim, vocês podem ditar aí, os próximos passos aqui que vai ser, ainda vão achar muitos corpos, tem muitos corpos que não foram identificados, estão soterrados e de repente nunca mais vão ser encontrados. E aí vai ter um problema que é das casas temporárias que aconteceu lá, porque teve um processo óbvio de gentrificação, é, empresas foram contratadas para subir casas temporárias que depois se provaram inabitáveis e as pessoas ficaram sem assistência do Estado, muitas delas tiveram que forçadamente é, mudar para outras cidades, outros estados. Então, assim, aquelas mesmas falcatruas de 15 anos atrás, aí, putz, você fica vendo o negócio acontecer igualzinho, dá uma certa aflição. Aí a gente está nesse mundo da angústia, né? E aí você pega uns conceitos assim do zoomerismo, que é uma coisa meio de homem branco, aquela coisa dos preppers, os caras sabem que o mundo está se esvaindo, aí vai todo mundo criar um bunker em casa cheio de arma, entendeu? Aí os bilionários estão construindo bunker lá na Austrália, e aí é um pouco desses filmes que tiveram recentemente, que assim, pô, tudo bem, os caras vão fazer bunker lá na Austrália, mas vai ter que ter o serviçal trabalhando para eles, né? E será que esses serviçais também em algum momento não vão se rebelar? Não é possível. Porque, ó, o mundo está acabando. Por outro lado, aí você vai ter os filósofos, Ailton Krenak, que vai dizer, cara, olha só, isso é coisa de homem branco, porque o mundo está se esvaindo, a gente tem que ir ao contrário, tem que procurar quem está ajudando. Então, tem um ditado que no momento de calamidade, eu acho que isso até aparece lá no Comac Marcati, né, na estrada, que é o pai falando para o filho, o mundo é perigoso, mas procure sempre as pessoas que estão ajudando, se associe às pessoas que estão ajudando.
E aí, eu acho que essa iniciativa da FEBAB vem no momento bom, porque é o segundo momento também da assistência. Porque isso também aconteceu aqui nos deslizamentos da região serrana. Porque não adianta todo mundo vir numa frente de solidariedade no primeiro momento, e o negócio ser tão avassalador que você vai exigir uma contínua solidariedade. O Estado não chegou junto, a gente já viu que não dá para confiar. Mas também a gente não vai ficar numa solidariedade eterna de pessoas por pessoas. Aí você tem essas etapas que as coisas começam a entrar em escassez de novo, porque todo mundo doou naquele primeiro momento de comoção, mas depois a comoção acaba, as pessoas que estão em outras cidades estão envolvidas com as suas coisas, na sua vida, e aí isso também é muito crítico. Tudo isso para dizer que isso tem tudo a ver com o negócio do Pirate Care, que é o que eu vou falar, eu vou destrinchar mais adiante, mas é uma ideia que, sem querer, eu já vinha trabalhando mais profundamente desde o ano passado, e agora culminou com essa coisa da solidariedade no nível mais radical possível, porque o tempo, o clima, o mundo exige que você seja radical. Não dá mais para você fazer como a gente vem fazendo nos últimos séculos e décadas, porque claramente o mundo está dando errado. Enfim, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a ideia também é fazer uma pequena apresentação. Isso é uma oficina, chamem do que quiser, um mini curso, mas a minha ideia é tentar ser o mais sintético possível em apresentar essas duas ferramentas. Eu separei a coisa do acesso aberto cor preta e o Pirate Care para englobar um pouco dessa discussão que permeia também pirataria e tudo mais. Mas eu não vou entrar na questão teórica. Depois eu compartilho uma bibliografia com vocês para ter chance também de repente, ali eu falo 50 minutos no máximo, e a gente ter uma rodada depois de perguntas, interações e o que for mais conveniente. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu sempre faço nessas minhas lives, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat um link, que é o link para uma espécie de roteiro, que eu não faço slide, então é uma espécie de roteiro. Eu vou compartilhar minha tela, vocês vão ver exatamente a minha navegação, né? Eu vou compartilhar o meu browser, vocês vão visualizar o meu browser, vocês não vão me ver mais, a minha carinha de repente some, e vocês vão acompanhar esse roteiro. Então é bom porque vai ficar um roteiro que é o guia do que eu estou falando, mas também fica de recurso para vocês utilizarem depois, né? Se quiser retornar, as referências todas do que eu estou falando então, vão estar todas ali. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, e eu também já aproveito e vou compartilhar logo a minha tela. Não sei se o som tá um pequeno ruído, porque está tendo uma escola de samba aqui. Eu não sei se é por conta do véspera de feriado, tem uma escola de samba que eu não sei se está incomodando, mas para que vocês me avisem que eu fecho a janela, dou um jeito aqui. Vou publicar no chat o link, tá? Um link é um documento, é um Google Doc compartilhado. Aí também depois confirmem que vocês viram. E aí agora eu vou compartilhar minha tela, e aí eu não sei se eu não vou conseguir mais visualizar, vocês vão ver como é que vai ficar aqui. Mas qualquer coisa me acenem, porque eu estou ouvindo, então. Está aberto, já está sendo Beleza, visualizado, tá? Isso aí. Pois então vamos lá para a gente não perder muito tempo. Eu meio que sugeri essa coisa da proposta, acesso aberto cor preta e cuidado pirata, que nada mais é do que vocês. Eu não sei se também o grupo aqui é composto majoritariamente por bibliotecários, pode ser que tenha gente que não seja da área de biblioteconomia, mas existe uma certa gradação, uma escala de cores que representa os diferentes níveis de acesso daquele movimento chamado Open Access. Né? Então, para quem participa dessa coisa de submissão de artigos, você vai ter aquelas cores tradicionais. Aí, por isso que eu estou colocando esses livros, porque eu acho que assim, são bem didáticos em relação a essa ideia. Eu não preciso nem perder muito tempo com isso. Mas entre todas as cores lá tradicionais, o Gold seria o mais conhecido, aquela coisa dos APCs também, eu falo um pouco mais sobre isso adiante, mas aparece aqui, de poucos anos para cá, essa nomenclatura do Black, né, do acesso aberto preto, que seriam todas as modalidades de acesso ilegal. E aí aqui também, nessa outra abinha, acho que ele consegue ainda explicar um pouco mais a coisa do que é o Black Open Access, fazendo até uma ligação aqui, uma menção ao Aaron Swartz também, que virou uma espécie de Marte ali do movimento. Para quem não conhece a história, uma história super também conhecida, ele acabou se suicidando por conta das prerrogativas lá do processo
judicial que a JSTOR e o MIT estavam tentando implicar sobre ele. Aí, assim, seria um impacto na vida dele seria muito grande. Ele também tinha problemas, né, de depressão, enfim, ele acabou se suicidando e virou uma espécie de mártir desse movimento. Mas só para vocês entenderem de onde que eu venho, essa coisa só das nomenclaturas é fácil de conseguir entender isso daí. O Paris Care, ele é um projeto que ele surge a partir de uma curadoria de artistas do pessoal do antigo bloco soviético, em particular gente da Iugoslávia e da Itália, artistas que estavam fazendo um processo de curadoria de alguma exposição, e aí acho que consolidou um pouco ali princípios da própria pandemia, do Covid, e aí o que eles fazem é simplesmente um mapeamento de práticas e modelos do que eles estão chamando de cuidado pirata, né? E esse projeto, na verdade, é só uma consolidação de todos esses exemplos, né? Eles tentam reunir num site, num projeto centralizado, que eventualmente se transformou numa exposição física. Eles conseguiram transpor algumas ideias para uma exposição física. E aí, sim, tudo isso está muito melhor explicado nesses próprios links que eu estou dando. Eu quis fazer justamente essa mini bibliografia para vocês depois, com calma, poderem visualizar e tudo mais. Tem vários vídeos, esses dois caras aqui, eles são os croatas, eles são as principais faces desse projeto Paris Care, esse Marcel Mars e o Tomislav Medak. Se vocês colocarem o nome deles no YouTube ou Paris Care, tem várias apresentações que eles fizeram ali naqueles anos de 2019, 2020, muitas lives explicando, enfim, tem bastante coisa deles aí. Aí é o seguinte, o mote do minicurso, que quando abriu aquela chamada da FEBAI, eu até demorei um pouco a entender que havia essa chamada da coletiva, eu não percebi se não tinha mandado até antes, porque eu achei a ideia tão interessante, mas o mote assim, do que eu estava pensando, assim, o que eu posso oferecer, porque eu também fico sempre numa dúvida, que é o seguinte, poxa, eu sou uma pessoa super comum, assim, tipo, eu não tenho nada a oferecer que possa ajudar outras pessoas, mas eu vinha trabalhando desde o ano passado com um convite à professora Mariana Zatar da Unirio. Ela me fez ela é da FRJ, ela foi do Rio, agora ela é da FRJ. Ela me fez um convite, porque a gente vinha conversando com a coisa do Donas Archives. Eu sempre participo nas aulas dela, eu como bibliotecário, fazendo uma pequena participação na disciplina de fontes. E aí eu sempre falava, daquelas evoluções do ferramental, Sci-Hub, Anas Archive. Aí ela ficou, poxa, por que você não fala? Vamos escrever uma coisa coletiva sobre os Shadow Libraries, né? Essas bibliotecas das sombras, bibliotecas paralelas. E aí eu falava assim, não, eu não sou acadêmico, não tenho interesse em escrever, não tenho nenhum ímpeto de escrever, mas a gente pode, de repente, fazer uma coisa que possa servir como material para o uso nas disciplinas de fonte. E eu falei, então, beleza, eu vou sentar, eu preciso estudar um pouco melhor isso para poder formar alguma coisa, um documento que sirva para os alunos. E aí, o que aconteceu foi que, à medida que eu fui entendendo melhor, o Shadow Libraries tem um livro, na verdade, que o título dele é o Shadow Libraries, que ele também é só uma consolidação de todas essas iniciativas piratas que o Sci-Hub acabou sendo o principal ator, assim, o principal elemento. Todo mundo reconhece o Sci-Hub como a ponta final da pirataria do que eu chamo... Eu também escrevi um artigo há anos atrás sobre explicando a diferença, que antigamente você tinha um processo que era mais prosaico, de você fazer uma solicitação entre humanos. Então, eu sou um bibliotecário de referência, fazendo uma solicitação para um colega bibliotecário de referência em outra cidade, outro país, compartilhando artigos para submeter ao meu usuário. Que é exatamente o que o Komoot faz, mas aí eu também explico como que o Komoot ficou defasado em relação à velocidade tecnológica. Então, assim, não estou nem entrando nos meandros da pirataria. Isso pode ser perfeitamente possível de ser feito sem interferir em questões de propriedade intelectual, de direitos autorais. Só um intercâmbio salutar de artigos. Só que você tem depois uma profusão tecnológica de ferramentas que fazem isso de maneira automática. Então, assim, são dois humanos interagindo. Eu faço uma solicitação para uma máquina, que hoje em dia pode ser uma inteligência artificial, e ela me dá o PDF de volta. Então, assim, o Sci-Hub é a consolidação disso. Esse livro aqui, ele faz um apanhado dessa coisa de como é que surge essa coisa do compartilhamento agressivo
de conteúdo na internet. Aí ele faz todo um trabalho lá de interpretar como que é a ideologia do compartilhamento no bloco soviético e a ideologia do compartilhamento anglo-saxônico, que é todo baseado na coisa do copyright, que é assim, a defesa da propriedade é muito maior do que a defesa do interesse social, entendeu? Ele faz essa dicotomia que é interessante. Esse livro, ele até está disponível gratuitamente, vocês podem baixar depois. Então é isso aí em relação ao conteúdo do Shadow Libraries que eu vinha trabalhando. Aí, lendo, eu percebi o seguinte: o Shadow Libraries ele se enquadra como uma prática do acesso aberto cor preta, porque o acesso aberto cor preta, ele diz lá, engloba várias práticas do compartilhamento ilegal de conteúdo acadêmico-científico. E então o Shadow Libraries, nesse caso, se enquadra. E à medida também que eu fui lendo e entendendo melhor como funcionam os modelos, exemplos do Pares Care, o Shadow Labs também é um exemplo de Pares Care. Que aí eles colocam também a coisa do bibliotecário como uma espécie de... Não é um curador, é uma custódia. Eles acham que é de ultra importância o bibliotecário se posicionar como a custódia do conhecimento que está na iminência de se perder o tempo inteiro. Então, aquela coisa também de... Eu até andei publicando recentemente livros que tratam da destruição de livros. Então, os israelenses entram em Gaza e destroem universidades e bibliotecas palestinas. Gente, isso acontece há 5 mil anos. Assim, tem vários livros sobre destruição do livro. Tem o negócio da Bíblia... tem uma nomenclatura sobre isso, de você... É a purga ideológica. Isso acontece milhões de anos, milhares de anos. Não tem nada de novidade. E tem bons livros sobre isso. E aí o Pares Care também ele induz um entendimento que é o seguinte: se você tem uma dispersão de conteúdo e pessoas podem fazer o trabalho de curadoria na web, na internet, então potencialmente toda pessoa se torna um bibliotecário. Então essa é a ideia também, que é uma sacada deles, que cada pessoa pode ser um bibliotecário, e à medida que todo mundo é um bibliotecário, então a biblioteca é tudo, ela está em todo lugar, que também remete à coisa da utopia do Borges, aí tem heterotopia do Foucault, assim, daria para fazer tese de doutorado sobre isso, é um tema muito interessante. Tá? Mas estou tentando ser vamos voltar aqui. E aí, finalmente, algumas semanas atrás, eu publiquei, meio que jocosamente, uma explicação sobre o Nexus, dizendo o seguinte: aqui está a Beisola, eu não vou explicar também o que é a Beisola, mas tem uma brincadeira ali no Twitter que me conte alguma coisa que eu não sei. Aí eu quis fazer um fio explicando assim: pessoal, tem muita gente que ainda está reclamando que o Sci-Hub não está atualizado. O Sci-Hub não é atualizado desde 2020, são quase 4 anos. Vou explicar mais a gente, mas a Alexandra, ela tá participando de um processo na Índia. Ela consentiu de não atualizar mais os índices, não está sendo mais indexado o material no Sci-Hub. Então as pessoas estavam muito reclamando que eu boto coisa no Sci-Hub atual e não estou achando. Alguns artigos antigos eu encontro, mas o atual não. E aí tem uma explicação técnica. Aí o que eu quis dizer foi assim: galera, olha só, esquece o Sci-Hub está em suspenso. Vai para o Next, que é talvez a ponta mais atual. E aí, sim, eu podia até falar do Anas Archives, mas já tem um racha do pessoal do Anas Archives com o Nexus. E o pessoal do Nexus acho que tem uma comunidade que está trabalhando mais, me parece. Então, eu fiz isso. Só que isso que meio que teve uma repercussãozinha. Vocês estão vendo aqui que tem... eu acho que isso é um índice importante do salva. Assim, se as pessoas, 3 mil pessoas salvaram, provavelmente para ver depois com mais calma como é que funciona isso. E aí, de novo, aquela velha história: pô, isso aí, entendeu? Tipo assim, a gente vai ficar ingênuo e vai ficar falando, tipo assim, agindo como se fosse um tabu falar de pirataria, sendo que está todo mundo pirateando. E aí, finalmente, qual é o posicionamento que a gente vai se colocar, no meu caso, enquanto bibliotecário? Aí, o seguinte, em relação ao Shadow Libraries, eu montei uma bibliografia, à medida que eu fui estudando, eu montei uma bibliografia específica... desculpa que alguém estava falando, mas tem uma bibliografia específica sobre Shadow Libraries que eu montei no Zotero. Então, assim, também eu tentei fugir da coisa da pirataria, propriamente, porque a pirataria é um tema que, como ele é muito transversal, não tem fim, não tem fim, não tem solução. Você vai esbarrar na coisa do copyright de um lado, da desobediência civil no outro, e não tem solução. E eu não quis entrar nesse mérito. Mas, de qualquer forma, assim, o levantamento que eu fiz está aí. Eu acho que tem bons trabalhos. Eu até poderia sugerir esse trabalho do Walter Couto, foi defendido acho que ano passado. Ele tem feito um trabalho acho que bacana, não sei se ele está prestando uma espécie de consultoria para o IBIT, até em relação ao próprio Comute. Então, assim, acho que aqui
esse trabalho dele tem umas definições bacanas em relação à coisa da como que o bibliotecário se insere em relação à pirataria, qual é o impacto disso nas bibliotecas universitárias. É um trabalho bem atual, assim, que eu acho que aponta, é o estado da arte. Se vocês quiserem economizar, em vez de ler tudo que foi escrito atrás, até os meus próprios textos já estão desatualizados, a minha própria tese, podem ler o trabalho do Walter, que eu acho uma recomendação bacana. Tem outro trabalho também que é da Paola Maciel. Ela agora está fazendo doutorado no IBIT, só que ela fez na época do TCC de graduação dela, ela fez uma entrevista, que eu acho que é uma cartografia interessante, de perguntar para as pessoas por que elas fazem pirataria de livro, assim, qual é o ímpeto da pirataria. Isso também é uma coisa que muito me chamava atenção, assim, porque seria necessário realmente fazer uma tabulação dessas respostas para entender o ímpeto. E acho que ela conseguiu fazer isso de uma maneira também bastante sintética, que dá para extrair ali vários entendimentos sobre essa coisa de como que o bibliotecário se insere na pirataria que permeia a universidade, a escola. Porque, assim, gente, lojinha de xerox, assim, há quanto tempo que a gente lida com lojinha de xerox? Desde a década de 70. Então, também não é nada novo, mas fica parecendo que é esse tabu aí. Então, assim, de onde que eu estou partindo em relação a esse meu... Porque quando eu falei com a Mariana Zatar, ela falou assim, vamos fazer um artigo sobre Shadow Labs. Eu sou sempre reticente em relação a escrever, porque eu fico pensando assim, com certeza alguém já escreveu sobre isso, melhor do que eu escreveria, eu não quero escrever, eu não tenho o que contribuir. E aí eu fico sempre pensando... que problema que a gente quer resolver, Mariana? Assim, você está me propondo escrever uma coisa sobre Shadow Libraries, ali como, de repente, um aparato que os alunos podem usar no processo formativo do aluno de bioeconomia, mas que problema que a gente quer resolver? Então, eu fiquei pensando assim, bom, tem um problema aí que é isso, que assim, qual é o problema da pirataria no cenário bibliotecário? Então, eu vou tentar explicar isso dentro do meu ponto de vista. Que esse tema tem uma ressalva que é importante, foi o seguinte, não sei, por alguma razão, esse tema parece ser polêmico. Então, assim, tem algumas pessoas que, de repente, estão aqui me ouvindo para tentar ver aonde que eu vou escorregar, em qual casca de banana que eu vou escorregar, para depois ficar ali polemizando. Eu falei assim, para mim não tem polêmica, isso é um tema de interesse meu acadêmico e essa discussão ela tem séculos, em questão do copyright, como foi estabelecido lá, foi Gutenberg que provocou o copyright. Assim, qualquer pessoa que pegar qualquer livro de pirataria vai chegar a essa conclusão. Então, assim, vocês vão querer impor a mim uma discussão, uma resolução de uma discussão de 400 e 500 anos? E aí é o seguinte, a minha percepção... a ressalva também é o seguinte, olha só, a FEBAB, eu fiquei um pouco receoso da FEBAB não aceitar a minha proposta de curso, porque eu sabia que, assim, na cabeça das pessoas esse é um tema polêmico, por mais que eu esteja ali fazendo uma doação, uma solidariedade pirata, de recursos estão todos sendo voltados para os meus colegas do Sul, a quem eu tenho muito apreço e preocupação, mas a FEBAB podia simplesmente dizer, bom, a gente não compactua, a gente não pode compactuar com um bibliotecário que está promovendo, está fazendo uma apologia de pirataria, que eu acho que não é o caso aqui, eu estou fazendo uma discussão séria e honesta em relação a esse tema. E aí, assim, de repente, alguém que tá se sentindo lesado poderia simplesmente falar comigo em off, em privado, mas não aconteceu. Então, eu não sei onde está a polêmica. De qualquer forma, a ressalva que eu preciso fazer é o seguinte: tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando pessoa física, Moreno, tá? Bibliotecário Moreno, a FEBAB não tem nenhuma responsabilidade, tá? Sobre o que eu estou falando aqui. Mas é o seguinte, meu sentimento é que os bibliotecários são essencialmente legalistas. Então, assim, se tem um problema de perfil do bibliotecário, do egresso do curso, que tem várias problemáticas ali que a gente também não precisa discutir agora, mas acho que tem um perfil que é bastante conservador em relação ao bibliotecário tradicional brasileiro. E aí, assim, a minha percepção é que assim, é muito cômodo para o bibliotecário se resguardar na legislação vigente sem que isso interfira no serviço. Ou seja, se você, em algum determinado momento, esbarra numa situação de ter que prover ou não um artigo pirata, o bibliotecário vai dizer, não, isso para mim não vou fazer, porque a legislação do direito autoral brasileiro, X, X e Y é assim que dita, e eu não vou sujar minhas mãos. O ônus é do usuário. A biblioteca e o bibliotecário eles são muito restritos em relação à legalidade. Se isso interfere em uma coisa de um senso de justiça, esse ônus é do usuário. Então, assim, eu achava sempre isso muito estranho, porque eu acho que isso tem muito a ver com a questão do conservadorismo, do entendimento dessa diferença entre a legalidade e a justiça, tá? Mas como também eu não sou advogado, não sou um bacharel em direito, também não vou entrar no mérito desse tipo de discussão que vai levar a outras e outras discussões maiores. Só que aí é o seguinte,
No juramento do bibliotecário, que quem é bibliotecário deve talvez saber de qual, porque a gente faz aquele juramento na formação, tem uma coisa que é o seguinte: eu acho isso aqui meio dúbio. Por mais que tenha sido promulgado, aprovado em 1966, quantas décadas tem isso? É o seguinte: prometo fazer preservar o cunho liberal da profissão, até aí, ótimo. Fundamental na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Aí aqui começa a entrar uma coisa que eu acho super dúbio, porque é fundamental na liberdade de investigação científica. Eu estou imaginando que naquela época eles deviam estar tentando fazer uma transposição da questão da liberdade de expressão. Então, assim, eu traduziria isso como fundamental na liberdade de expressão. Eles extrapolaram para a coisa da investigação científica, porque aí hoje é estranho, porque me dá margem para dizer o seguinte: bom, então, o juramento ele é conflitante, porque assim, ao mesmo tempo que ele diz que eu tenho que ser fundamentado na liberdade de investigação, a minha conduta liberal, o cunho liberal, precisa proteger o mundo capitalista, onde o direito autoral tem que ser preservado. Vocês entendem o conflito? Então, assim, porra, o meu juramento ele é conflitante. Eu fico sem saber o que fazer, porque ou eu vou preservar o cunho liberal baseado na legalidade, no direito autoral, ou eu preciso resguardar a fundamentalidade da liberdade irrestrita de investigação e dignidade da pessoa humana. Aí tem um exemplo que ilustra aqui, assim, nossa, perfeitamente, que é o seguinte: teve um caso de pesquisadores na Libéria que eles identificaram o seguinte: teve uma epidemia local ali de ebola que nem tiveram tantas fatalidades. Eu acho que foi alguma coisa de 2.200 pessoas que morreram nessa epidemia. Só que, algum tempo depois, eles identificaram o seguinte: essa pandemia ela já tinha sido potencialmente identificada, o aviso warning já tinha sido dado na década de 70 por pesquisadores alemães que estiveram na Libéria. Eles fizeram todo um mapeamento, levantamento das condições locais de propensão a uma epidemia localizada. Era perfeito, assim, concluíram que havia um risco X lá dessa epidemia acontecer, que de fato aconteceu, só que, qual foi o problema? Não conseguiram frear essa epidemia, porque os pesquisadores locais da ebola, tantos anos depois, décadas depois, 15 anos depois ou 20 anos depois, não tiveram acesso aos documentos publicados pelos alemães nessas editoras que prendem ali o artigo por $30 com fins lucrativos. As bibliotecas na Libéria não tinham dinheiro para fazer as assinaturas necessárias. Então, ou seja, 2.200 pessoas morreram ou, de repente, poderiam ter sido retardado o efeito dessa epidemia se os pesquisadores locais do sul global tivessem acesso aos materiais publicados no norte global e tivessem acesso irrestrito a essa literatura acadêmica que é restrita em base de dados com fins lucrativos. Então, eu acho que isso aí resolve o problema do negócio que eu falei do juramento. Porque, assim, aqui é notório que eu preciso estabelecer essa divisão. Porque, assim, ou eu vou proteger as pessoas, a vida das pessoas, ou eu vou proteger os interesses do direito autoral. Então, assim, o peso é muito claro. Tem gente que usa aquele exemplo do Óleo de Lorenzo, usam-se muito, e tem vários outros times, aquele Dallas Buyers Club, que é o pai, é o cidadão, pessoa física, que vai na biblioteca estudar por conta própria, ele soluciona, ele resolve um problema por conta própria, sendo que assim, hoje em dia isso seria impossível, porque todas essas, mesmo numa biblioteca, ele não teria acesso ao conteúdo necessário para chegar àquela conclusão, como no Óleo de Lorenzo, que é bem assim, nossa, é um filme que usa-se como exemplo e que talvez hoje não seja mais um bom exemplo. Esse dilema que eu achava muito estranho também, que assim, eu tenho esse dilema, é o dilema do juramento. Então, assim, pô, eu acho que tem um enfrentamento ali no juramento do bibliotecário. Agora, eu fico pensando assim, esse dilema não passa na cabeça do pirata, assim, do pirata atual. A sensação que eu tenho hoje é que assim, a pirataria é como um ato contínuo. Tipo assim, é pirataria mesmo e pronto, não tem conversa. E eu ficava tentando entender assim, mas essas pessoas não estão conscientes desse dilema, onde é que está a questão do imperativo moral da pirataria, que é pirataria, roubar errado. Então, assim, onde é que está essa coisa do imperativo moral?
Aí é o seguinte, eu acho que assim, ou existe uma tranquilidade e uma omissão atual. Eu não sei como é que fecha aqui essa barrinha, a barrinha está me atrapalhando aqui. Calma aí, deixa eu ver. Tem uma barrinha do Zoom que eu não consigo ver o meu browser. Vou jogar para baixo aqui. Aí é o seguinte, não sei se vocês veem essa barrinha, deve atrapalhar vocês também, mas enfim. Olha que coisa curiosa. O Moisés, ele é um professor, tá? Aí olha que coisa interessante que ele bota assim. Resumidamente, as teses e dissertações no Brasil, elas não poderiam ser feitas se não fosse pirataria. Assim, com certeza, muitos pesquisadores estão pirateando porque não têm acesso. E aí, ontem, numa discussão também entre os amigos, ocorreu uma coisa curiosa, que seria o seguinte: será que vocês imaginem que a gente vai fazer as referências lá, BNT 6023, se tivesse uma fiscalização do acesso real aos documentos que constam nas referências bibliográficas? Qual percentual de documento pirata que não poderia ser, assim, você teria que provar que você realmente teve acesso àquele documento. Assim, se você diz que você está mencionando o livro, estou citando um autor, e você diz que leu esse livro, como é que você teve acesso a esse livro? Prove que você teve acesso legal a esse livro. Você imagina a loucura que seria, que com certeza um percentual muito grande hoje de literatura científica a gente consegue o acesso via pirataria ou via acessos não legais, né? não consensuais. Todos os casos também, que eu acho que assim, que eu falei, a pirataria como ato contínuo, o negócio já está meio que normalizou de alguma maneira. Todos os casos de esses drives de conteúdo. Eu fiz um pequeno, assim, eu demorei 5 minutos para fazer esse pequeno levantamento aqui, que é o seguinte, eu criei também uma página do Zotero que está aí compartilhada, drives de mídias no Twitter. Então, se vocês clicarem aqui, são alguns exemplos desses, assim, pessoas comuns que estão divulgando drives com conteúdo, que pode ser livro, filme, música, o que seja. Então, isso aqui são vários exemplos, já que eu fui compilando aqui. Você bota no Twitter, você faz uma pesquisa, bota assim, drive, acervo drive. Vai aparecer isso daqui, ó. São livros e conteúdos, e aí eu falei aquela coisa interessante que é o Pirate que é inconsciente, porque são as pessoas se tornando bibliotecários, porque estão fazendo curadoria sem expertise técnico do bibliotecário, mas estão fazendo. Então, aqui, ó, livros. Assim, normalmente são coleções temáticas, que podem ser, aqui, ó, literatura nordestina, ou filmes, Ariano Suassuna. Então, assim, aí eu fico pensando, cara, ninguém assim, entendeu? Pirataria como ato contínuo. Ninguém está se preocupando com isso, assim, ninguém tá de uma parte da indústria. Existe uma fiscalização em relação a isso? Existe um risco de alguém ser preso? E da parte da pessoa que está pirateando, existe algum dilema moral em relação a estou distribuindo material que pode ferir os direitos de distribuição do autor independente, do pequeno autor, do Paulo Coelho, essa diferenciação, filmes que estão em domínio público, filmes que você não encontra, que estão fora de catálogo. Eu acho que existe pouca discussão em relação a isso. O próprio domínio público no Brasil quase não é discutido. Assim, eu nem sei qual é a data do domínio público. Fica com 70 anos, mas não sei quanto da morte do autor. Porque nos Estados Unidos já se instituiu uma ética de que toda virada de ano, 1º de janeiro, os próprios bibliotecários fazem uma compilação de tudo que está entrando no domínio público para celebrar a oportunidade que a gente finalmente venceu o copyright. No Brasil não existe muito essa cultura. Acho que poderia partir dos bibliotecários, que é todo 1º de janeiro do ano seguinte, a gente fazer esse levantamento do que está entrando no domínio público, porque ninguém sabe, entendeu? Ou então é isso, as pessoas não é que elas não sabem, elas não se importam, porque não há sanção de um lado e também não há um dilema moral do outro, então pirataria como ato contínuo. Então, assim, esse é o que está na minha cabeça, tá? Aí, só que eu fiquei pensando também assim, pô, mas e na perspectiva do pirata, do guerrilheiro lá, o cara que pirateia, o que passa na cabeça desse cara? E aí, o que eu assistindo, lendo, o que eu entendi foi o seguinte, não tem dilema. Por exemplo, o Aaron Swartz, quando ele redigiu lá o Guerrilha Manifesto, que talvez seja o prenúncio de um modelo também que, assim, olha a linha do tempo. A gente teve lá aqueles Bs lá, Budapeste, Bucareste, Open Access, são 2000. 2000, primeiro modelo do Open Access. Aí a gente depois passou um tempo, aquela coisa, tentando engateando, depois teve o PLOS ONE, aí você cria o negócio do APC, que é você transfere o dividendo ali, né, tipo, a coisa do valor que você cobra
o periódico passa a cobrar do próprio autor que está submetendo, modelo do PLOS ONE. E aí, acho que passados 15 anos, o pessoal, meu irmão, não deu certo. Tipo assim, não, isso não é o suficiente para quebrar o sistema canônico das universidades, que é o prestígio do pesquisador associado ao periódico Qualis e fator de impacto tal. E aí, finalmente, eu estou tentando pensar com a cabeça do Aaron, porque aí ele chega, e aí eu falei, não tem dilema, porque assim, o ato é contínuo. Quando ele escreve, ele diz alguma coisa assim, ó. Ele inverte a questão do imperativo moral, porque assim, o imperativo que eu tenho moral que é, eu não posso piratear porque pirataria é crime. Ele vai dizer, meu irmão, o crime é você não piratear. Assim, é mais ou menos isso que ele diz, porque assim, ó, vocês que têm acesso aos recursos, bibliotecários, alunos e pesquisadores, vocês têm um privilégio. Então, assim, você está no banquete e tá repleto. Só que, assim, você não tem, aí, assim, ó, moralmente você não deveria, mas você não pode manter esse privilégio só para você. Você tem um dure, que você tem um compromisso de compartilhar isso com o mundo, tá? Então, aí que eu falei assim, pô, aí entendi o que está na cabeça dos caras, porque, assim, não existe dilema, o dilema é incompatível, porque, assim, a pirataria, na lógica da guerrilha, do acesso aberto guerrilha, da pirataria mais dita radical, tem que ser uma coisa incondicional. Você não vai discutir copyright, é indiscutível. Você não vai chegar nunca no denominador comum. Assim, você tem que ir para a ponta final. Se vai ser desobediência civil, então beleza. Aí eu falei, pô, então beleza, entendi. E aí depois também estudando os modelos do Paretker, e vendo também o discurso do pessoal do bloco soviético, da Alexandra, né, que criou o Sci-Hub, e do pessoal da Iugoslávia, até do pessoal da Itália. Aí eu fui entender o seguinte, o que eles prezam? Eles acham que tem uma coisa da dádiva do Marcel Mauss, que é o seguinte, porque alguém poderia dizer assim, pô, mas você está pirateando, você está tirando o dinheirinho do pequeno autor. Aí ele vai dizer assim, o benefício que qualquer criador, qualquer artista tem de oferecer gratuitamente, livremente, a sua obra, é o benefício de usufruir das obras de todas as outras pessoas. Então, assim, você cria um senso de compartilhamento e de comunidade total que seria estranho você estabelecer uma restrição de acesso, porque você está compartilhando. O negócio da ideia dos ombros dos gigantes também. Não existe uma ideia de originalidade hoje de que alguém criou alguma coisa do nada. Você sempre partiu de alguma ideia anterior, predecessora. E aí que eu também entendi, pô, então é isso, assim, é um compartilhamento radical no senso de compartilhamento coletivo. E eles usam como exemplo esses modelos de open source, tipo GitHub, ou até a própria Wikipedia. É um grupo de voluntários e cada um fazendo uma partezinha que, no final, a sociedade, o valor, assim, o valor daquilo social é muito maior do que um valor se fosse equiparável com uma propriedade privada. A propriedade social é muito maior do que a propriedade privada em qualquer instância possível de argumentação. E aí isso na minha cabeça ficou claro. Então, assim, agora eu consigo defender nesse sistema para dizer, galera, se eu, enquanto bibliotecário, preciso defender a pirataria enquanto acesso à literatura científica sem restrição, obrigatoriamente eu vou ter que partir para a desobediência civil. Então, paciência, eu vou ter que arcar com as consequências. Aí é a coisa do Torô lá também. Tem um pesquisador, é o Heraldo Santos. Eu acho que em algum momento também eu vou falar aqui sobre ele. O Heraldo está fazendo também essa cartografia da desobediência civil do ponto de vista do colonizado. Então, assim, da coisa do Gandhi, do Martin Luther King, e fazendo essa transposição para qual é o discurso do Fanon, e o que a gente vai entender em relação à desobediência civil violenta ou não, entendeu? Radical ou não. Você vai ficar se sujeitando até quando? Entendeu? É mais ou menos essa linha de cartografia que eu acho que ele está fazendo que é interessante. Aí é o seguinte, ó, o problema da pirataria também no meu âmbito bibliotecário é uma constante. A pirataria no meu trabalho, eu estou na biblioteca, aliás, tá? A biblioteca, a gente estamos em greve, mas eu estou aqui no espaço, mas é uma constante no meu trabalho. Porque é o seguinte, pensem da seguinte maneira, esse meu skill set aqui que eu estou dizendo é o meu conjunto de ferramentas que eu compartilho com os alunos. Eu dou os treinamentos em sala de aula, eu vou nessas aulas de metodologia, eu tenho ali uma aproximação com alguns professores, passado, que assim, de repente, para eu manter o meu status de bibliotecário, eu não vou dar para o cara todas as ferramentas. Eu não vou explicar para ele como é que faz. Eu falo para ele vir até mim
me passa uma lista de referências, eu vou pesquisar. Não, eu chego na aula, eu explico tudo. Eu explico como é que é o Portal CAPES, como é que é o Comut, como é que é o CCN, tudo que o cara tem que fazer, como é que são as bases de dados aqui no meu caso das engenharias, como é que funciona Compendex, Engineering Village, Scopus, Web of Science, fator de impacto, tudo. E, eventualmente, eu falo para eles, olha, vai chegar um momento que você vai empacar. Explicando também, o Portal CAPES vem de uma dotação do MEC com uma execução orçamentária que ele consegue bancar assinaturas que são distribuídas para as instituições conveniadas. Mas não quer dizer que você vai ter acesso a tudo, porque o dinheiro é limitado. E aí, de repente, você vai se esbarrar naquela situação do clique aqui no PDF e pague $30. Se você não vai pagar $30, numa perspectiva de revisão exaustiva, o aluno que está fazendo um levantamento bibliográfico, imagine se ele vai pagar $30 por cada artigo que o cara vai levantar. Você tem um pessoal da área de saúde que faz aqueles levantamentos em bloco no PubMed, você levanta 10 mil artigos. Você imagina ter que pagar 10 mil artigos individualmente, se fosse o caso. Né? Claro que a maioria ali você vai ter vai vir via assinatura da dotação orçamentária do MEC. Mas eu explico tudo isso para eles. Então, assim, fatalmente vai chegar um momento que de repente você vai recorrer ou esse compartilhamento salutar entre bibliotecários, entre colegas, ou uma pirataria, porque assim, não dá para ser ingênuo. Que é a mesma coisa da cópia da Xerox, você vai ter pastinhas de Xerox. E aí, assim, não difere muito, eu acho que assim, não existe uma transação com fins comerciais. Assim, de repente, eu peço para um bibliotecário colega a reprodução de um artigo a qual eu não tenho acesso via Portal CAPES ou assinaturas individuais da universidade e repassar isso para o meu aluno, que vai desenvolver pesquisa. Tá? Ele não é um processo comercial, ninguém está vendendo artigo na banquinha da esquina, nem reproduzindo isso em larga escala. Acho que a problemática é aquela coisa da tecnologia. A tecnologia meio que automatizou isso, e isso confunde um pouco a cabeça de todo mundo. Mas aí, assim, eu compartilho tudo com eles. Se eles não acham artigo, eu também não acho. Então, é muito frustrante para o bibliotecário de referência chegar nessa barreira. Porque também tem uma lógica do serviço de referência, que é o seguinte, o importante é saber que o documento existe. Às vezes o documento não foi indexado nas grandes bases, mas a gente sabe que o documento existe. Ele foi publicado numa conferência obscura lá na antiga sei lá, República Chinesa, está escrito em mandarim, mas ele existe, a gente vai correr atrás dele, porque assim, se ele existe, possivelmente tem alguma biblioteca, a gente vai entrar em contato com as bibliotecas, mas é muito frustrante você não conseguir. Então, assim, eu também não sei qual é o limite, assim, onde é que eu tenho que parar? Você vai chegar um momento que eu vou ter que, eu esgoto as minhas possibilidades, assim, será que tem um momento realmente que é esgotável ou não? Tudo que no mundo existe é possível de ser concretizado. Assim, se esse documento lá na China pode chegar na minha mão, por alguma via tradicional ou alternativa. E aí, assim, eu fico também me policiando para não ser o gatekeeper. Eu falei assim, a gente tem um conjunto de ferramentais. Para mim, seria muito cômodo eu não compartilhar essas minhas estratégias e só pedir que o aluno venha até mim. De repente, minha mesa ia ficar até mais cheia. Eu ia até receber mais demanda. Mas só que não é a minha lógica. Focado muito na coisa como que a austeridade impacta na questão da autonomia universitária. Então, assim, se a gente tem um histórico neoliberal de austeridade que impacta todas as coisas, assim, predial, contratação de recursos humanos e gestão de coleções, principalmente, eu perco autonomia, eu não sirvo para nada. O bibliotecário não serve para nada. Porque, tipo assim, eu fico aqui só de síndico, porque eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho autonomia para prover coleções. Então, assim, que é a mesma coisa que o governo precisa ali, o mais interessado em fazer esse alinhamento do orçamento com o interesse da população, da sociedade. E aí, o Portal CAPES gasta 500 milhões anuais de assinatura. E eu fico pensando assim, pô, isso é o suficiente? Isso é razoável? Não é? Ou a gente vai pegar esse dinheiro e vai fazer uma infraestrutura própria? Mas tudo isso me afeta muito na questão de que eu estou perdendo autonomia o tempo inteiro. Eu não consigo prover coleção, eu não consigo fazer uma curadoria eficaz para o meu aluno que está tentando produzir mais ciência qualitativa, tá? Finalmente, eu posso muito bem ser repreendido, que eu falei assim, se esse assunto é polêmico, a polêmica eu imagino que seja no seguinte sentido. Alguém pode dizer para mim assim, ou então alguém me denunciar, como alguém pode me denunciar no Conselho de Ética do CRB ou na minha própria universidade, para minha chefe, para a Paula, para dizer assim, o Moreno ele está fazendo uma apologia
de pirataria dos recursos da universidade. E o impacto disso é o seguinte, porque se ele está promovendo pirataria, isso pode ter um impacto nas assinaturas, porque as assinaturas vão sofrer uma restrição orçamentária justamente por conta da pirataria, que é o mesmo discurso de qualquer bilionário de mídia, entendeu? Então, mas eu posso ser repreendido. É o que eu falei, a pirataria é uma constante no meu trabalho, eu estou sempre ansioso, eu estou sempre tentando ficar cercado, seguro em relação a isso, porque eu falei, eu não estou de brincadeira aqui, entendeu? Eu não estou fazendo pirataria de bobeira. Para mim, isso é um assunto sério, eu quero resolver esse problema. E aí eu posso a qualquer momento sofrer uma represália. A minha chefe pode dizer, sei lá, mapear. Eu acho que assim, eu não chego nem a esse nível, porque eu não sou provedor, eu sou pedinte, entendeu? A minha condição aqui é tão precária que eu não sou capaz de prover artigo, eu sou o pedinte. Então, se de repente a Elsevier, a representante comerciais, grandes editores viessem até mim, eu vou dizer, pô, então você não tem como provar que eu fiz o compartilhamento ilegal, porque eu não sou provedor, entendeu? No máximo, eu estou pedindo para um colega. Enfim. Bom, imperativo moral. Aí, assim, no final, filosoficamente falando, qual é a grande questão da parada aí, na minha cabeça? É uma discussão que não tem fim, mas o que eu estou sempre preocupado é como a gente vai recompensar os criadores, tipo assim, os artistas, quem está criando conteúdo, como é que a gente vai recompensar justamente essa galera. Só que, assim, hoje, ao passo que a indústria hoje está num nível de concentração tal que está tudo na mão de bilionários. Então, está claro que é um modelo de negócio que não deu certo. Que eu vou ter que ser a falência do long tail. Vocês devem lembrar lá nos idos de 2005, o Chris Anderson fez aquele livro que é o long tail, porque mais ou menos dava uma esperança de que, por conta também da Web 2 e da distribuição das plataformas de mídia, seria possível vamos colocar, sei lá, pegar o exemplo da música. Um cantor, né, uma banda independente, ela conseguir alçar a um nível de sucesso, de prosperidade, por conta da plataforma. Assim, a plataforma colocaria eles em pé de igualdade com a Taylor Swift. Só que hoje está claro que isso não ocorre. E assim, não é em todas as indústrias está acontecendo, no cinema, né, na indústria editorial. Assim, eu falei assim, é só fazer a cartografia de quem está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado. E aí você vai ver que quem está sendo beneficiado são os bilionários, quem está sendo prejudicado são os criadores. Então a gente precisa chegar num consenso de que como é que a pirataria ela é só um indicativo, ela é um prenúncio do problema que a gente não consegue remunerar justamente, recompensar justamente a criatividade. Tá? A gente precisa também. E os livros também que eu leio sobre pirataria, também eles não conseguem resolver. Tipo assim, o negócio não tem solução. Entendeu? Tipo, o que você propõe? Você vai propor a guerrilha lá dos caras lá da Iugoslávia, vai dizer, não, a proposta que eu tenho é modelo GitHub. Mas, pô, também eu não sei se isso resolve na escala planetária. Então, não sei. A questão é, bilionários deveriam existir? Então, essa que é a questão, é isso que você tem que entender. Editoras científicas, acadêmicas, com fins lucrativos bilionários deveriam existir? Essa que é a pergunta. Você não tem que perguntar para mim, pergunta para eles. Tem um livro interessante que é esse do Adrian Jones, que é Pirataria, Filosofia da Pirataria, acho que é alguma coisa assim. Não, tem outro que é Filosofia da Pirataria, que eu acho que é o do Adams, eu boto depois de referência. Esse aqui é interessante porque eu acho que ele também está gratuito. Ele faz esse levantamento histórico para dizer o seguinte, olha, a gente está falando dos bilionários, quando são essas indústrias que definem o que é pirataria. Então, porque eles estão querendo criar os copyrights para proteger. Então, assim, eles estão sempre se antecipando em relação a esse tipo de proteção que eles precisam para o negócio deles ser sempre próspero. Então, são eles que definem o que é pirataria ou não, entendeu? Por isso que eu também acho estranho, tipo assim, no caso da Elsevier, eu também posso botar isso depois, não sei se está aqui a referência. Eu acho que eles fazem vista grossa em relação a essa pirataria, porque de alguns anos para cá, claramente eles se moveram a questão da leitura dos periódicos não é mais crucial para eles. Eles não estão ganhando dinheiro com a leitura dos periódicos. Tanto que para eles podem se mover para PC e não vai fazer diferença nenhuma, o lucro está sempre ali. Mas eles estão se movendo para a questão do ciclo da produção da ciência. Aí eu comecei a entender, tanto que eles compraram o Mendeley, essa coisa do Sival aí, entendeu? Tipo assim, os caras estão fazendo esse mapeamento da produção dentro da universidade que é anterior ao produto final acadêmico, que é o que vai para a vitrine. Se eles estão fazendo todo a coisa do levantamento de dados da inteligência artificial, entendeu? Os caras estão fazendo rastreamento de tudo que os pesquisadores estão fazendo e depois vão ficar vendendo esses dados de diversas maneiras, tal qual essas ferramentinhas aí, Sival, entendeu? Tem um exemplo assim também que
todas essas ferramentas de inteligência artificial, eles estão o tempo inteiro fazendo esse rastreamento. O exemplo recente, que todo mundo ficou chocado, mas não deveria, foi o caso do webmail. O Google não ofereceu o suíte webmail na pandemia para as universidades, todo mundo integrou, porque também é aquela coisa também, você não tinha, aqui na FRJ, no caso, a gente não tinha o dinheiro necessário para poder prover as aulas ao vivo. Então, você tinha que ir lá se submeter ao Meet, ao Google Meet. Só que os caras ficaram 4 anos rastreando todos os dados, cara, privadamente. Assim, depois é uma empresa privada que vai usufruir de tudo isso para revender para a própria universidade, entendeu? Assim, pô, negócio que é doido. Mas, é o que eu falei, faça uma cartografia de quem está sendo beneficiado e quem está sendo lesado, gente. É muito fácil. Uma lógica econômica que limita artificialmente a abundância da cultura digital. Eu entendi isso no livro do David Weinberg, aquele A Nova Desordem Digital. Tanto que quando teve o SNBU, que é o Encontro dos Bibliotecários aqui no Rio, e eu era recém-ingressante na UFRJ, eu falei, pô, chama esse cara, porque esse cara vai explicar para os bibliotecários o que é a questão da catalogação, da classificação. Acabou esse negócio de classificação, isso é inutilidade. Os metadados eles deveriam vir na fonte, a catalogação na fonte, que depois ser replicado isso para a biblioteca, não ficar o bibliotecário fazendo retrabalho. E a coisa da classificação também muda, porque assim, no mundo físico você tinha um modelo de classificação que você precisa definir Dewey, porque o livro só ocupa um lugar na estante. Mas no digital isso acaba, porque você pode classificar o livro de diversas maneiras possíveis, porque o valor da replicação do digital é irrisório. Então, assim, ele explica isso muito bem e eu fiquei, porra, é exatamente essa coisa na cultura, na legalidade, as pessoas, a legislação, ela quer impor uma restrição de uma lógica do mundo físico para o mundo digital. Então, assim, vocês pegam esses catálogos de biblioteca online, eu tenho aplicativo que é o Lib, e até o Biblion, eu celebrei o Biblion, né, que é aquele aplicativo do Estado de São Paulo. Assim, ó, vocês podem acessar bibliotecas online. Enfim, mas o problema é que assim, você tem aquela coisa do empréstimo digital que eu entro na fila, tipo assim, caraca, não faz sentido. Se eu tenho um objeto digital que o valor de replicação dele é irrisório, por que eu preciso entrar numa fila de espera tal qual no mundo físico, sendo que eu estou num ambiente virtual? Não faz sentido. Faz sentido dentro da lógica de proteção do copyright, da distribuição, entendeu? Então, assim, até esse embate a gente perdeu, os bibliotecários não conseguem confrontar isso, entendeu? Assim, é um negócio que é tão óbvio, assim, você não vai replicar a lógica do impresso para o digital. A gente cedeu, entendeu? Nesses últimos anos, com os e-books, a gente perdeu completamente. E paga-se assinatura. A mesma coisa. Eu tenho aqui o Lib, que eu uso. Eu tenho uma conta em uma biblioteca dos Estados Unidos, e são várias, igual no streaming. Eu tenho o LibreVoiceOver, que é o antigo Overdrive, que foi revendido para uma empresa. Aí eu tenho o Canopy, que é para ver os filmes. Tudo isso vinculado aos serviços que a biblioteca oferece. Mas são vários streams. Assim, negócio, entendeu? Eu quero ser uma coisa centralizada. Vira um monte de distribuição de streams, que é igual a profusão do... A gente tinha TV aberta, foi por cabo. Aí agora o Netflix agora é Max. Você tem que ficar assinando, você está pagando quadruplicadamente. É um negócio que não faz sentido. A enxitificação é a ponta final, ou mais atual, da falência dessas infra de plataforma de mídia. Então, assim, esse texto é bem interessante, porque o enxitification ele é um conceito que foi criado pelo Cory Doctorow, que ele escreve muito sobre ficção científica, até Cli-Fi, que é um conceito que é assim, essas grandes plataformas, o Meta, o Elon Musk, todos eles, em determinado momento atual, a plataforma fica podre, assim, porque os caras estão sempre pensando no lucro extremo, numa maneira de você conseguir vender propaganda e isso desqualificando o potencial da qualidade de conteúdo. Aquela premissa da web lá dos anos 80 morreu, então a realidade foi essa, a internet acabou, não tem mais qualidade, aquela coisa você ter um espaço individual, próspero, e você fazer a coisa da teia, web como teia de amigos, isso acabou, está tudo centralizado em plataforma e você consegue sair dali. Aí a gente está o tempo inteiro tentando oferecer essas soluções de interoperabilidade, FPS, um negócio que também não vai para frente, cara. Os bilionários estão tomando conta do mundo, e aí o resultado é isso daí. Esse texto é bem legal, porque lá no final também ele fala de todo esse processo de enxitificação, o Gmail está estourando a capacidade, pô, você tem que pagar o Gmail, aí a tua televisão precisa de atualização, tudo um saco, né? Aí no final ele fala da biblioteca, ele tem uma coisa aqui ele pediu uma referência para um amigo, aí o amigo, pô, não sei o que, Wikipedia e tal, vai na biblioteca, aí ele foi lá na biblioteca, aí no site, mas não tinha o livro, mas pelo menos ele conseguiu a coisa da serendipidade, que é uma coisa também que seria uma
uma perspectiva da web original, que assim, pelo menos você tem um fator da autonomia, que essa que é a parada que eu tento também incutir na cabeça dos alunos. O aluno aqui de graduação e também de pós-graduação é impressionante, eles são muito condicionados a seguir só a bibliografia do orientador. E aí isso engessa completamente a autonomia de pesquisa, entendeu? Então, assim, eu não consigo quebrar esse paradigma aqui, entendeu? Por isso que isso é uma das minhas explicações por conta também da corrosão da capacidade da universidade de produzir conteúdo de qualidade. Porque você está só fazendo uma transposição da bibliografia do orientador, não tem a serendipidade. Eu tenho uma biblioteca com 1 milhão de livros aqui, mas os alunos só pegam os mesmos, que é o que vai cair na prova. Assim, isso é impressionante. Enfim. Vou tentar acelerar aqui para a gente, né, não perder tempo. Processos judiciais não resultam na restauração do equilíbrio, que eu falei assim, a legalidade, essa que eu falei assim, você precisa estabelecer um critério ali da diferença entre a legalidade e a justiça, só que você vai pegar todos esses processos judiciais em relação aos interesses da indústria de mídia, seja cinema, Alexandra, todos os resultados beneficiam o status quo, então é complicado também. Quem está sendo lesado? Aí isso aqui é um negócio legal, olha só, eu falei, façam uma cartografia de quem está sendo beneficiado, digam para mim quem está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado nessa história, na pirataria. Aí o André Barcinski, que ele é um jornalista, ele tem vários livros publicados, aí todo semestre ele bota assim, olha, chegou a época do ano que eu recebo os royalties da editora. Aí olha os royalties que ele recebe, R$12, R$8, R$5. Gente, a culpa é minha? Tipo assim, a culpa é minha da pirataria? Assim, eu tô perguntando honestamente, assim, será que eu sou o culpado? Ou será que ele está sendo recompensado justamente pelo conglomerado da editoria dele? O Amazon está repassando dinheiro corretamente, honestamente, justamente para a editora, para a gráfica, para todo o ciclo da indústria editorial? Ou a culpa é minha? Assim, eu fico triste vendo isso aqui, porque eu gostaria que ele fosse justamente recompensado, mas todo semestre vai ser isso daqui. Então, assim, o que leva uma pessoa hoje a criar qualquer coisa? Nada, porque você não tem perspectiva nenhuma de ganhos ali diretos no mundo capitalista, você não consegue sobreviver. Então, assim, o negócio da Taylor Swift, long tail, você vai ter um punhado de gente que desponta, um Whindersson, um Podpah, mas para cada Whindersson e Podpah e Felipe Neto, tem milhões de propensos brasileiros que gostariam de ser youtubers, entendeu? Então, e vão perder ali tempos preciosos da sua vida com uma perspectiva ilusória. Então, assim, isso é muito estranho, muito estranho. Tem gente sendo presa, quer dizer, eu fico com medo de ser preso, eu posso receber uma represália. Tem um negócio interessante também, tipo assim, eu participo desses fóruns, né, do Nexo, tá, no Telegram, cara, o pessoal da Elsevier tá lá dentro, assim, e todo mundo sabe que eles são os espiões de Elsevier, sei lá, dos conglomerados. Aí eles ficam também tentando descobrir assim, pô, quem é a pessoa física aí que tá fazendo essa parada, entendeu? Tipo assim, assim, pô, eu posso, de repente, eu de otário, um bucha também, que eu não sou ninguém, eu sou um reles bibliotecário de uma universidade brasileira, eu não sou nada, mas eu posso ser pego como teste de ferro. Você vê a Alexandra, cara, a Alexandra, que ela está completamente respaldada pela comunidade internacional, qual foi o lance dela? Primeiro que ela teve que migrar, né, coisa dos servidores lá, ela é cazaque para a Rússia por proteção, e também acho que a própria pesquisa dela, que ela é neurocientista trabalhando em Moscou, mas como uma maneira de se resguardar também. Aí é o seguinte, ela recebeu as diversas processos vindos da Elsevier e das outras entidades lá, sei lá, dos Estados Unidos, só que ela simplesmente nem olhou, entendeu? Tipo, é igual você receber carta em casa, eu sei que o pessoal que às vezes pirateia filme recebe uma intimação em casa que também não quer dizer nada. É igual eu receber também uma denúncia anônima no meu CRB, eu já recebi, mas assim, não se efetiva num processo legal, não chega a vez de fato, entendeu? É um warning, né? É uma intimação, assim, nesse sentido. E ela meio que cagou para a história. Só que eu acho que ela tomou uma decisão legal, porque assim, o que ela pensou? Eu não posso ficar também fugindo o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que ela viu que na Índia, que sofreu um processo na Índia, mas ela viu que ali o tipo de legislação é mais propício a ela ganhar. E se ela ganha, abre um precedente enorme, entendeu? Para o Sci-Hub e para qualquer outra tecnologia de compartilhamento irrestrito possa vir adiante. Então, assim, eu posso ser preso? Claro que eu posso ser preso, mas porque a legislação ela defende o copyright. Então, assim, eu preciso também entender o que o juiz, quem que tá contra mim, o que eles estão argumentando. Tem esse vídeo legal que é o do Lawrence Liang, ele é um advogado. Ele
é um advogado de Yale, mas que ele está defendendo um grupo de alunos da Índia que sofreu um processo por conta de Xerox, a pastinha de Xerox. Que aí uma entidade americana criminalizou esse grupo, um grupo ativista de alunos, e ele foi defender, e aqui nesse vídeo, é um vídeo curto, que ele dá todos os argumentos do procedimento jurídico em relação à defesa, porque de por que eu acho que, nesse caso, é justo a questão da reprodução parcial. A própria FRJ aqui, ou outras universidades, eles têm assim, não sei como é que chama, uma diretriz interna que é bem tranquila até em relação à reprodução. Assim, para fins acadêmicos, é tranquilo você compartilhar ou reproduzir partes do livro ou partes do artigo, com ou sem consentimento do autor, para fins acadêmicos, sem fins lucrativos. Isso, algumas universidades têm essas diretrizes, aqui na FJ tem, então também posso me resguardar a partir disso daí. Existe também uma discussão da tal da pirataria ética. Assim, seria possível estabelecer um nível de pirataria ética? Ou então as pessoas discutem isso. Então você vê, a Maeve, que é uma atriz, ela fez vários filmes do Mendonça, ela está naquele Som ao Redor. Alguém pirateou um filme recente que ela ano passado foi lançado, que é o Pedágio, igual aconteceu com Tropa de Elite, só que ela veio fazer um discurso em defesa da pequena produção. Assim, porra, galera, vocês estão pirateando uma produção brasileira de baixo orçamento, entendeu? Piratear Marvel, tudo bem, os caras já são bilionários. Pô, vai piratear uma pequena produção local. Aí gerou um burburinho. Então, assim, o burburinho está aí para vocês girem, mas gira em torno dessa ideia de que será que é possível você também estabelecer uma pirataria ética? Até isso, você queira camadas de pirataria, onde de repente vai ser possível você fazer essa granulação da pirataria em maior ou menor escala. Eu fico pensando, eu que estou sofrendo pirataria tabu. Assim, pirataria ainda é tabu, porque parece que é tabu. Eu estou me dispondo a fazer um curso aqui e parece que algumas pessoas ficam meio empolvorosas, assim, eu tenho essa impressão. Quais são os impactos reais? Aí, o impacto real na indústria, essa ideia os bilionários podem argumentar que existe um represamento na capacidade de obter recursos. Assim, a pirataria ela impacta na capacidade de você produzir mais conteúdo. E aí você tem essa coisa o conteúdo hoje é todo igual, homogeneização total de todas as mídias, Spotify, o cinema, a indústria de Hollywood, assim, a própria indústria editorial, as coisas assim, o editor ele não vai, é muito risco ele lançar um livro original. Então, assim, é mais fácil ele publicar J.K. Rowling e o Paulo Coelho, porque eles pela erudição cultural, mas que vende os milhões necessários, que é o que vai sustentar o Caetano Veloso, que é o que depois vai... Eu não sei se caiu aqui. O Caetano Veloso, que depois que vai ser o responsável pela manutenção do catálogo. Então, assim, essa coisa do catálogo que é o que não vende muito, mas que é o qualitativo. No caso da academia, assim, finalmente, vocês estão me vendo? É porque tá dando... Falem aí, porque tá dando que caiu aqui a internet. Vocês estão me ouvindo? Dá pra te ver, Moreno. Deu umas quedinhas assim, mas dá pra te ver. Não, beleza, então vou lá. No caso da academia, assim, isso não se aplica. Então, assim, na academia não se aplica porque... na academia que eu digo, nos textos, né, nos artigos, na publicação acadêmica, o produto, né, o principal produto acadêmico, o artigo científico, isso não se aplica porque o incentivo de criar, ele já existe, o pesquisador já é pago. Então, assim, o professor, o docente, o pesquisador, ele já recebe um salário para estar na universidade. E aí, o lucro também, não adianta também a editora transferir o valor da assinatura do consórcio para o APC, né, para o usuário no ponto final, que seria um leitor qualquer. O leitor qualquer que não tem acesso à universidade, ele pagaria os $30. Então a editora fala assim, não vamos cobrar desse cara, vamos cobrar do autor o valor do APC, e aí a gente elimina essa... Só que não resolve, porque é o mesmo dinheiro, é o mesmo dinheiro do erário, porque quem está financiando tudo isso é o contribuinte, porque o contribuinte já pagou o dinheiro do pesquisador, é o contribuinte que financia indiretamente o orçamento que vem para as universidades e que banca também, num outro orçamento, os salários e os recursos de pesquisa. Então, assim, para editorias, para as grandes editoras científicas com fins lucrativos, o dinheiro permanece. Tanto que você vê lá a dotação da CAPES, deixa eu abrir aqui, anualmente é o mesmo valor. Então, assim, o orçamento 2024,
Esse aqui estou no site da CAPES, tá? O portal de periódico. Esse aqui é 2024, 478 milhões. O orçamento 2023, 546 milhões, 22, a ligeira em torno de 500 milhões anuais que a CAPES paga para manter o portal CAPES, tá? Então, assim, esse dinheiro é o dinheiro do contribuinte, afinal, entendeu? Então, na academia, na literatura acadêmica, não se aplica essa ideia do que existe um estrangulamento da receita, entendeu? E outra coisa também é que eu já escrevi extensamente sobre isso, a minha tese sobre isso, então também não quero ficar me repetindo. Mas o produtivismo, assim, essa coisa, confração acadêmica, é irrelevante por conta do produtivismo. Por quê? O pesquisador, ele não quer saber do Open Access, ele quer saber das publicações, dos periódicos que vão dar mais prestígio, é o que tem o maior fator de impacto. Então, assim, é um dinheiro que ninguém está nem aí para esse dinheiro. Mesmo o APC, o cara pode reclamar, o APC está muito caro, mas ele vai pagar, porque ele sabe que a progressão na carreira, cargos e salários, depende disso. Então, assim, nenhuma política, o Open Access, o movimento de Open Access não consegue, ou nem a política governamental, vamos fazer embargo, né, vamos depositar nos repositórios institucionais, de Space. Nada disso resolve a questão do prestígio, porque você tem que quebrar a relação de prestígio da revista com o cargo e salário dos pesquisadores. Então, assim, a minha tese foi sobre isso. Então, leiam lá, se vocês quiserem saber mais. Mas é só para dizer que, sim, essa questão né, a redução de recursos não se aplica na literatura acadêmica. Pirataria, vetor de aumento nos FIIs, assim, os editores, eles podem argumentar isso, vai dizer, olha, os recursos de pesquisa eles vão se tornar escassos porque a CAPES está tendo que pagar mais para manter um periódico CAPES. Assim, eu falei assim, alguém poderia facilmente me repreender com esse argumento, para dizer, Moreno, você não pode fazer apologia de pirataria, porque se você está assumindo pirataria, dizendo para as pessoas piratearem, isso vai minar a capacidade do próprio portal CAPES conseguir fazer a manutenção das assinaturas, porque os editores vão alegar prejuízo, entendeu? Só que todo mundo sabe que não tem essa história de prejuízo. Os Big Four lá, eles são bilionários, eles têm lucros da ordem de milhões de dólares anuais. Então, e é um negócio que, eu falei, a cadeia produtiva da indústria da produção acadêmica, ela já foi paga pelo erário. A gente está pagando duplicadamente, triplicadamente na confecção da pesquisa, na manutenção da infraestrutura, que é universidade, revistas, e finalmente no acesso. Eventualmente você paga de novo no acesso. Então a gente está pagando 3 vezes, entendeu? E ninguém fala, eu falei, ninguém está preocupado com isso. Eu já cansei de falar isso nas rodas de professor, de reunião de colegiado, e assim, fica parecendo que você está desencorajando o aluno a publicar, entendeu? Alguma coisa assim. Esse aqui, esse professor, ele é bem ativo também no Twitter, ele botou alguma coisa assim, esse tweet é um pouco antigo, ó. Olha quanto que custa o APC. O APC da Nature, para um brasileiro, ele custa 31 salários mínimos, tá? Então, assim, só que esse dinheiro, tudo bem, o pesquisador, dificilmente ele vai pagar do bolso, porque ele nem tem esse dinheiro, mas sabe quem vai pagar? O laboratório. Só que dá uns dinheiro do laboratório. É da FAPERJ, é da FAPESP, é da CAPES. Entendeu? É dinheiro meu, seu, nosso. Entendeu? Então não adianta reclamar do valor. E também é uma outra discussão que, assim, acho que também o boicote também não é o suficiente, porque eu escrevi também outro artigo sobre a coisa do custo do conhecimento que teve um movimento de boicote. Nem o boicote é suficiente, você teria que quebrar completamente a lógica da publicação associada a galgar etapas na carreira. Tá? Ontem também eu estava uma discussão também interna que eu fiquei pensando, os bibliotecários também perderam o valor das editoras universitárias, porque as editoras universitárias aqui no nível local poderiam muito bem fazer uma seleção qualitativa da produção e aí também acabar com essa coisa de o cara tem que produzir muito. Assim, num dado ano só é possível publicar um livro ou um artigo. Então faça o seu melhor, compile o melhor dos resultados, publique um ano, justamente para não ficar essa profusão sabe, demais, é ciência demais também, que não faz sentido para a sociedade. O Brasil não está evoluindo nada, está se publicando tanto quanto a China, e o Brasil não é um disparate de qualidade de inovação tecnológica, né? Enfim. Mas as editoras científicas, as editoras universitárias morreram, assim, pouquíssimas editoras, Unesp, que eu lembro, assim, a EDUSP, conseguem produzir bacana. Assim, tem exemplos, claro, na própria URGS, a UERJ, mas eu acho que podia ser muito melhor. Ou seja, pega esses 2 bilhões aí, em 4 anos, o portal de periódicos consome 2 bilhões de reais, de dólares, reais.
pega esses 2 bilhões de reais, cria uma infraestrutura legal, sólida das editoras universitárias brasileiras, das instituições federais ou estaduais, o que seja, e esquece esse negócio de fator de impacto, esquece esse negócio de qualis, entendeu? Acabou, daqui para frente acabou isso. Isso não até hoje não resolveu, entendeu, o problema. Assim, o Brasil não deixou de ser mais ou menos produtivos por causa do fator de impacto. Assim, a gente vai pegar outro paradigma. Que eu acho que os chineses poderiam fazer isso tranquilamente, não sei em que eles estão pensando, mas eles tranquilamente podem fazer um sistema local próprio e, tipo assim, meu irmão, cansei, o fator de impacto não diz respeito a mim, e acabou, de uma hora para outra. Bom, finalmente, para onde que eu estou indo? Eu quero tentar, até no formato dessa aulinha aqui, das coisas que eu estou fazendo, expor essa coisa da neutralidade bibliotecária. Não existe neutralidade bibliotecária. Assim, tem vários artigos até gringos sobre isso, sobre essa questão da purga ideológica, tipo essa coisa de livro banido na biblioteca. Então, assim, cara, o bibliotecário não pode ser, o bibliotecário vai ser isento até quando? Ou então, assim, a gente também tem que assumir uma postura de que a nossa neutralidade, ela beneficia uma certa casta brasileira. Então, assim, o fato da gente estar aqui resguardando e fazendo nossa curadoria, a gente está beneficiando quem? Então, assim, faz a cartografia de quem está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado. Então, a gente tem que estar muito assim, esclarecido em relação a isso, que é coisa que eu acho que no processo formativo, eu converso muito isso com a professora Mariana Zatá, assim, o aluno de bioeconomia não tá recebendo esse tipo de informação, entendeu? Está muito técnico e cadê o cunho humanista lá do juramento? Aqui eu botei essa menção aqui eu já tinha falado do Geraldo Santos, ele participou de uma live com o Moisés, está no YouTube, é recente, tem uns 2 ou 3 dias, que eu falei, ele explica a coisa da desobediência civil. Aí vocês... a questão é essa, uma coisa que é um problema de direito, um problema da legislação, ela pode ser transformada numa questão política. Então, assim, todos os movimentos sociais, por exemplo, o que está sendo discutido em relação a descriminalizar a maconha, aborto. Então, são ações que estão tentando quebrar o mero discurso da legalidade, transformar numa ação política para inverter a lógica, entendeu? É possível, porque na desobediência civil você vai também entrar muito na coisa da democracia, que, tipo, você não precisa ser desobediência civil se você tem uma democracia parlamentar, os deputados que deveriam estar levantando essa bola, entendeu? Tem os deputados lá para isso. Você não precisa ser radical. Consulte o seu deputado. Mas tem esse confronto também. Mas a ideia é essa, de assim, transformar essas problemáticas que são simplesmente resguardadas, o bibliotecário legalista que se resguarda no direito, transformar isso num problema político, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou me dispondo a fazer uma discussão que é muito mais de ordem política do que técnica. Eu não estou falando das questões de acesso ou acessibilidade aos artigos, é uma questão política em relação ao entorno da pirataria. Tá? Eu curto muito essa estética das bibliotecas e bibliografias digitais, talvez eu mostre um pouco adiante. Assim, quem acompanha a minha newsletter vê que o tempo inteiro, eventualmente eu publico uma edição que eu chamo de librariana, que são coisas relacionadas a bibliotecas, que eu estou sempre fazendo também esse mapeamento das bibliografias digitais, que eu acho que são essenciais, assim, de uma representação do trabalho bibliotecário que a gente perdeu, talvez, no mundo físico, mas a gente consiga ainda manter com uma boa qualidade no mundo digital. E, finalmente, eu me pergunto assim, e se existisse um Sci-Hub legal, a Biblioteca de Borges, a Heterotopia do Foucault, assim, a Biblioteca Universal, que você acessasse qualquer coisa lá sem restrição, assim, conteúdo científico, tá? Conteúdo acadêmico, sem restrição jurídica. Assim. Por que a gente não consegue prover isso? Agora, vamos lá, vamos para a prática. É o seguinte, deixa eu fechar aqui. E é isso aqui, embora talvez tenha sido uma propaganda enganosa lá que eu fiz, vou mostrar o Nexus. Assim, eu também fico aqui também fazendo um equilíbrio para não parecer que eu estou fazendo muita apologia, mas isso aqui é mole, assim, não tem muito o que explicar. O Nexus é o seguinte, ele vem de uma evolução do próprio Sci-Hub, algumas cisões que aconteceram. Eu expliquei um pouco do Sci-Hub, ele está em suspenso. O LibGen, que era o grande provedor, os servidores russos, que pelo menos nos últimos 10 anos foram os principais provedores do conteúdo, porque eles tinham as credenciais das universidades coletadas no mundo inteiro, especialmente no norte global. Né? Você vai em Harvard, eles têm o que o Portal Campus paga aqui, 500 milhões de reais, e vou supor que acesse 20%
no máximo do que Harvard tem acesso lá de todas as bases de dados que eles pagam, eles assinam. Então, se você consegue uma credencial de Harvard, você consegue distribuir isso para um sistema descentralizado, que era mais ou menos a ideia do que o Aaron Swartz fez na prática, né, com os artigos da JSTOR. Então, assim, Sci-Hub, o LibGen passou por uns forks, né, que a gente chama que é uma divisão, no blockchain você tem isso também, que são as divisões do processo de upload, só que causou muitos erros de indexação, aí ficou uma confusão, porque tem que ter uma moderação ali humana, ficou muito confuso. E o Anas Archives, que funciona como uma espécie de meta-buscador, ele só é um buscador, os artigos também não estão lá, mas já o próprio grupo do Nexus meio que fez um racha com o pessoal por conta de uma coisa imbecil, que é doação. Tipo essa coisa assim, eu vou fazer... a gente não tem fins lucrativos, mas a gente aceita doação. Aí ficou um negócio ali meio estranho, não sei se o pessoal não concordou com isso. Aí teve uma cisão entre Nexus e Ana. Eu tenho acompanhado mais o Nexus porque eu acho que o potencial de desenvolvimento deles é melhor. É igual a comunidade do Zotero. Assim, se tem mais pessoas trabalhando em prol da ferramenta, ela desenvolve melhor e mais rápido. Você consegue soluções mais rápido. Então, tem essa impressão. Aí é o seguinte, tem toda aqui a explicação do surgimento eles chamam de STC, depois eu explico, do Nexus, o grupo. Isso surge nas comunidades lá do Reddit e tal, que são as comunidades mais... que seria, não é nem Dark Web, tipo, o Reddit é aberto, a pessoa pode ler lá. Mas essas discussões começam nessas comunidades, pirataria, o Sci-Hub, aí eles desenvolvem isso e lançaram há uns 2 anos, sei lá, e tá aí. A tecnologia por trás é o seguinte, eles têm essas bibliotecas que são clonáveis, porque assim, o Sci-Hub também partiu dessa premissa, mas usando torrent. Então, assim, só que o torrent é mais complexo, porque a capacidade também de transferência dos terabytes, são muitos terabytes, isso dá um pouco mais de trabalho técnico. Eles estão usando esse protocolo que é o IFPS, que nada mais é do que um protocolo de interoperabilidade. Quem trabalha em bibliotecas, Z3950, é mais ou menos a mesma coisa, só que numa potencial de escala maior. Então, se você consegue descentralizar mais, partindo da premissa que pessoas que estão usando esse protocolo, você baixa ali um browser, alguma coisa, consegue distribuir melhor. Que pega um pouco da ideia do blockchain também, que eu acho assim, meio babaquice, assim, mas que tem funcionado numa escala maior. Acredito que a ideia é tentar prover isso numa escala maior. E aí eles fazem a mesma coisa, só que de maneira também... como o LibGen fazia, eles têm as credenciais de acesso à universidade, só que eles estão fazendo isso tudo de maneira automática. Então, tem os bots que eles usam, é isso, quando você joga o DOI lá, um bot automaticamente vai baixar isso em questão de segundos. Não tem os humanos estão fora da jogada. Aí é o seguinte, olha só, esses bots, eles estão no Telegram. Então, não sei quem usa o Telegram. Eu deixei o endereço aí, vocês vejam por conta própria. Vocês são adultos, tá? Disclaimer, não estou fazendo apologia, estou mostrando um troço que existe, tá? É só uma referência de uma coisa que existe. Eu sou contra isso daqui, mas existe, eu estou mostrando para vocês. Então, eu estou no meu Telegram, eu faço parte das redes. E aí é o seguinte, olha só. Como é que isso funciona? Eles têm vários bots. Vocês vão procurar sempre o mais atual, que é alguma coisa tipo isso aqui, Nexus Search. Deixa eu jogar a aba aqui para cima. Você tem um parâmetro que é alguma coisa assim, start, que ele dá todas essas instruções. E se você jogar esse start, ele dá todas essas instruções do que você tem que fazer aqui. Ó. Eu não vou ficar explicando também, tá? Para não dar muita bandeira, mas e mesmo em inglês é fácil de entender. Mas olha só, meu trabalho como bibliotecário, olha só. 4h15 da tarde, algumas horas atrás, chega para mim, como chega diariamente ou eventualmente, também não quero expor muito o aluno aqui, mas é o seguinte, um aluno, vou esconder ele aqui, ele é do programa de produção daqui da comunidade a qual eu me voto, e é aquela coisa que eu falei, gente, eu vou no treinamento, eu explico o cara como é que baixa, como é que funciona a intranet, como funciona o portal CAPS, os caminhos tradicionais, se ele empacar, manda para mim a referência que eu tento achar. Ele me mandou aqui alguns artigos, e aí o que eu posso fazer? Assim, o que eu faço normalmente? Eu só dou uma confirmada na referência no Google Acadêmico para confirmar ali o DOI e tal. Tipo, tá vendo aqui? Eu já vi que não é uma grande editora, mas está o DOI aqui, beleza? Isso aqui para a gente foi ato contínuo. O bibliotecário faz isso com o pé nas costas. Aí, o que eu vou fazer? Eu copiei o DOI e vou colar aqui, ó, no bot e vou pedir. Aí, assim, eu, por experiência, já sei o que ele fez. Ele reconheceu, tá vendo como é que é muito rápido? Ele já reconheceu o índice, né, a indexação, só que ele não tem esse artigo. Aí, o que eu vou pedir? Eu vou pedir um request, que é isso daqui, ó. Aí, ele está me dizendo assim, ó,
o seu PDF ele está sendo requisitado num fórum paralelo que é o Aaron. O Aaron é um conjunto de robôs e humanos trabalhando incessantemente fazendo esses uploads. Então, assim, em algum momento, se esse PDF realmente for possível de eu conseguir o sistema conseguir encontrar ele vai me mandar aqui, tá? Aí, ou seja, eu estou fazendo isso continuamente. Eu estou partindo da ideia também, tipo assim, eu estou mostrando um modelo a ponto final, de que eu já percorri todas as etapas tradicionais da busca do trabalho de referência, tá? Eu estou mostrando, só a guisa de exemplo, o que eu faria usando o Next, mas é isso daqui. Basta você ter o DOI ou o título, você joga e espera que o robô vai tentar rastrear. Vamos tentar pegar alguns outros aqui. Ele está mandando alguns que eu estou vendo aqui. Pelo periódico, eu sei que são essas coisas meio obscuras, assim, pode ser até periódico predatório, não sei, mas vamos ver aqui. Essa aqui é da ProQuest, talvez seja mais fácil de achar. Tá vendo? Eu vou pegar o DOI. Eu até talvez tivesse acesso aqui pela FRJ, mas a guisa de exemplo não vou nem testar. Eu vou jogar um outro aqui, ó. Tá vendo? Eu só copio e colo o DOI, ele faz a busca. E aí, eu vou fazer. Se ele tivesse o PDF, ele já me dá na hora. Quando não aparece, eu faço um request. Eu estou fazendo vários requests e ele vai jogando lá pro Aaron. O Aaron é esse daqui, ó. Vou abrir um outro canal, tá? Aí aqui já é uma coisa meio neurótica, não dá para ficar acompanhando. São os PDFs o tempo inteiro sendo usados. Isso aqui você vê a pirataria acontecendo em tempo real. É aqui que o pessoal da Elsevier tá? Eles estão vendo tudo que está sendo roubado aqui, das credenciais dele, e estão identificando. Então aqui, ó, é um negócio que é incessante. Ó. Tá vendo? O meu request, um daqueles meus requests, ele tá por aqui, ó. Aí o que vai acontecer? O robô ele vai tentando acessar todos os DOIs e fazer uma associação com as credenciais de acesso que ele tem nas diferentes universidades lá, ou no próprio arquivo já retrospectivo que ele tivesse, tá? Enfim, aí, como funciona? Quando ele achar, ele vai me dar um aviso, aqui no próprio Telegram, aí eu baixo o PDF, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que eu tinha guardado, que foi, eu recebo essas solicitações, assim, o cara me mandou tabulado aqui, deixa eu ver essa daqui, ó, que eu lembro que eu tinha acabado de fazer e meio que deu certo. Aí, assim, eu não tenho DOI aqui, o que eu faço? Eu copio o título, eu vou no Google Scholar, faço uma conferência da referência e eu só quero DOI, tá? Não tô me importando aqui se já tivesse acesso, full text, talvez até tivesse, mas eu só quero DOI. Aí, o que eu vou fazer? Eu jogo o DOI aqui e busco. Ó, tá vendo? Nesse caso, como eu tinha acabado de pedir de tarde, se eu fiz esse exercício, aí o PDF tá aqui. Aí eu só clicar no PDF e baixar, tá? No caso aqui, eu não tô nem no celular, eu tô no browser, então o arquivo tá aqui, o PDF tá aqui, tá? Então é só isso. Então, assim, o Nexus é só isso. A gente, como está numa condição de sul global, a gente não vai. O meu nível de pirataria aqui é só do solicitante. Eu sou o mendigo aqui, entendeu? Eu não tenho. Essas solicitações que estão aparecendo ali no Aaron, eu não tenho condição nenhuma de prover elas, porque certamente já passaram por um rastreio nas grandes universidades lá, americanas, inglesas e tal, australianas. Então, se eles não têm lá, eu não vou ter que ir mesmo. Então, eu estou só fazendo o pedido aqui de mendigo para o robô, tá? Assim, aí tem vários critérios. Você pode pedir, tá vendo? Você pode pedir um livro pelo próprio título. Quer ver? Vou pedir o... Hoje a Índia estava pegando fogo lá, né? Eu sempre lembro do... Como é que é? O Ministry for the Future. É o nome de um livro. Aí ele faz uma busca baseada nas possíveis soluções, né? Ele me deu várias referências possíveis. Aí tem um EPUB aqui, ó. Deixa eu ver esse registro aqui. Tá vendo? Eu reconheço porque eu sei que eu já li esse livro e tal, então, mas tá aqui, ó. O EPUB tá aqui. Aí eu baixo o EPUB, que é o livro do Sir. Aí eu posso ler lá, eu posso ler no Calibre, eu faço uma transferência pro Kindle, ou que seja, eu leio no celular, tá? Mas assim, quando você faz aquele parâmetro do start, eu falei, as instruções estão todas aqui, ó. Então é fácil de entender como é que funciona, tá? Eu não quero entrar muito a fundo porque é fácil. Assim, o ideal é que vocês interessados entrem aí e vasculhem e façam um exercício de conseguir entender. Se quiserem participar das outras redes, estão todas aqui, ó. Para os bibliotecários, acho legal participar do Free Talk. Assim, quem tiver interesse acadêmico e técnico de compreender o que está acontecendo aqui, aqui tem várias discussões interessantes de gente
muitos bibliotecários de diversos países que estão discutindo as questões técnicas do Nexus, tá? E tem outras coisas também que eles têm uma pegada da... Tem um jogo que eu não conheço, é o Warhammer 40 mil, sei lá. É um jogo tipo um RPG. Aí eles estão partindo de uma ideologia, de uma filosofia toda baseada nesse jogo, que é uma ideia interessante também, que é tipo... É meio Matrix, assim, é replicação do conteúdo na iminência de uma destruição ou de uma replicação necessária para outros planetas. Então, por exemplo, Biblioteca de Alexandria, tem aquela coisa do Sagan lá. Se a Biblioteca de Alexandria não tivesse pegado fogo, provavelmente a gente teria atingido um grau de evolução técnica milênios antes do que foi necessário a partir da perda do conhecimento. Então, o que eles querem garantir é a não perda do conhecimento, a acumulação do conhecimento com capacidade de replicação. Se a gente vai colonizar outros planetas, vai ser necessário, ou para determinados fins específicos, essa bagagem intelectual. Então, por exemplo, você vai... Nessa coisa do dilúvio também, eu já escrevi sobre isso também, que é a coisa do o bibliotecário face ao apocalipse, que o mundo está se esvaindo, o mundo corroeu, mas como é que você recria, na perspectiva de uma esperança que o mundo você está sempre recriando, como é que você recria as estruturas em Porto Alegre? Você vai precisar de uma bagagem anterior técnica, que você vai consultar os livros, vai consultar, enfim, vocês entenderam a lógica. Então, é essa necessidade de você ter um núcleo duro passivo de replicação. Isso pode ser feito tanto por humanos como por robôs. Então, assim, isso é a filosofia técnica deles, tá? É interessante porque parece que é uma coisa meio sci-fi, mas acho que faz sentido, assim, que eu não descartaria, assim, em longo prazo essa ideia. Agora, tem outro lance que é o seguinte, eles têm uma solução front-end. Front-end é uma coisa que você digita, vendo aqui, é um endereço de browser que você pode fazer aquela mesma busca aqui. Então, se eu jogar o DOI aqui, ou o título, o endereço é esse aqui, tá nas referências lá. Ele vai... Deixa eu tentar pegar aqui o título. Ele vai fazer a busca igual. Tá vendo? Ele me deu coisas aleatórias, mas assim, vocês podem testar aí. Então, eu faço uma busca ou por DOI, ou por título, ou por autor, e ele vai me mostrar aqui os resultados. Se for o resultado que eu quero e estiver disponível, ele vai acusar. Tipo, eu abro uma página individual, aí aqui embaixo, tá vendo? Ó, eu tenho o link para o PDF. Aí eu posso fazer o download. Testem depois aí, é fácil. O Cybrex, aí já é o estado do estado da arte, porque o Cybrex, toda a documentação está aqui, eu acho importante os bibliotecários entenderem isso aqui, porque é o seguinte, aqui tem toda o roadmap, engraçado porque eles fizeram eles roubaram os dados da OCLC, que é o pessoal que oferece os metadados para com consórcio dos metadados americanos. Então, assim, você tem os metadados de todos os livros do mundo. É como se fosse a catalogação na fonte, só que eles têm tudo isso organizado lá na OCLC, que é uma entidade privada. Eles conseguiram piratear esses metadados todos. E aí, a partir desses metadados, eles conseguem fazer toda uma estruturação desses parâmetros que eles estão definindo. Tá? O Cybrex é uma busca completamente por inteligência artificial, como se fosse o ChatGPT. Você já hoje atinge um momento, por isso que eles estão além do Anas Archive. O Anas Archive só faz a busca. Mas aqui no Cybrex, que é uma perna do Nexus, você consegue fazer a conversa. Você consegue fazer assim... Igual tem uma live minha também que eu explico como é que usa a ferramenta de IA, que assim, o aluno tem essa dificuldade de fazer o prompt. Então, assim, você estabelece o prompt, fazendo um levantamento bibliográfico, e aí, a partir da resposta, você vai moldando o seu prompt. E aí o Nexus vai conseguir fazer isso. Então, assim, não é só você fazer uma solicitação de um PDF, porque é muito fácil, porque você já tem a referência, que é a coisa que eu falei, a autonomia que vem... não adianta você não ter autonomia se você vem de uma bibliografia que veio do orientador. A questão é como é que eu faço uma busca inicial no próprio Nexus. Esquece o Google Acadêmico. Eu vou fazer uma busca no Nexus, que estou fazendo uma pesquisa sobre painéis solares ou sobre represamento de água salgada em Porto Alegre. Aí, entendeu? Você joga o prompt, ele vai te dar as respostas do conteúdo a partir dos metadados e você vai retrabalhando o prompt para ter um levantamento bibliográfico perfeito. Esse é o nível que já está, tá? As empresas também, a Elsevier tem lá o seu IA, eu já testei alguma coisa meio estranha também, tipo, é difícil, porque o problema é que é aquele negócio vai ficar muito restrito ao índice deles, à indexação deles. Você, por melhor que seja a inteligência artificial lá nos Scopus, mas eu só consigo trabalhar dentro do que foi indexado nas Scopus, entendeu? Aí já cria um problema, porque é um negócio da profusão de streamings. Porque eu vou ter que assinar Scopus, vou ter que assinar Web of Science, vou ter que assinar, sei lá, o Cival e um monte de dinheiro que se gasta e tendo um trabalho e retrabalho, sabe?
vai ter que ter algum modelo de centralização e, assim, vai ser pirataria, paciência. Aí, assim, eu recomendo o seguinte, para quem está começando aí, para quem quer seguir uma jornada experimental, para entender também isso daqui, deixa eu fechar isso daqui. Tô finalizando, tá? Mais 10 minutos no máximo. Eu já passei do tempo, mas vamos lá. Tá dentro do previsto. Tem esse fluxograma que eu acho engraçadinho, assim, bem feito, que é isso daqui, ó. Eu preciso de documento. O documento tem um DOI, aí você vai seguindo os caminhos. Se ele tem um DOI, beleza, vai no Sci-Hub, né, que pode ser que no acervo retrospectivo do Sci-Hub, o Sci-Hub ainda está online, ele só não atualiza novas indexações, mas o antigo está lá. Ou no Nexus. Se eu não tenho DOI, aí foi o que eu fiz. Você checa no Google Acadêmico para ter a referência com precisão. Se ele não tem DOI, aí você... O que é? Um artigo, um livro? Entendeu? Um fluxograma bem bonitinho. Aí você pode ir no Library Genesis, pode ir no Anonymous Archive, no Memo of the World, tal, no Monoscope, sei lá. Aí, se nada disso der certo, vai no grupo. O grupo é esse próprio grupo que está aqui, que eu botei ali embaixo aqui, que é o Ask PDF on People. Que assim, isso aqui é uma coisa que eu falei, isso no mundo real, isso funciona numa última instância, porque eu não uso isso daqui mais. Mas seria você pedir um PDF para um humano. Numa última instância, eu poderia até recorrer a isso daqui, mas não é o que normalmente se faz. Mas eu até botei aí que vocês podem usar. O Anonymous Archives, eu acho ele legal, assim, a interface dele é ótima. Eu gosto de, assim, quando eu preciso de livro, eu venho direto aqui. E aí, o que eu botei lá? Ministry of the Future. Ministry for the Future. Aí, assim, eu acho que a interface dele é bem bacana, assim, ele mostra até opções, porque ele às vezes ele dá o EPUB, dá o PDF, aí às vezes, pô, eu tenho preferência de ler no celular ou no computador, mas tá tudo aqui. É pirata, tá? Então, assim, mas eu acho que a interface dele é legal. As coisas eles têm os datasets, eles são bem organizados, assim. O Anonymous Archives, eles são organizados, só que eles não, acho que eles não, tecnicamente, eles não avançam tanto quanto o Nexus, mas eles são mais organizados, então é bom trabalhar com os dois em paralelo. O Zotero, assim, ato contínuo também, eu não vou explicar o Zotero, mas eu acho sempre importante trabalhar com o Zotero como aquela coisa da custódia, assim. Todo o trabalho que eu faço, eu procuro ser bem também criterioso em relação à minha biblioteca do Zotero, porque o meu trabalho de custódia está aqui. Eu tenho não sei, as pessoas que me conhecem, eu tenho uma filha que é deficiente, então, assim, eu acompanho ela tem uma síndrome, ela tem uma deficiência genética, que é um código do gene, que é esse QSEC2. Então, assim, eu acompanho isso aqui, porque assim, eu sou o óleo de Lorenzo. Então, eu, como pai, eu preciso acompanhar isso aqui, porque a saúde da minha filha está em jogo. Mas eu organizo tudo no Zotero, tá? Então, assim, eu compartilho isso com a minha esposa e tal. Mas aí, de novo, aquela história, tipo assim, porra, pela saúde da minha filha, eu tô disposto a baixar o artigo pirata, eventualmente, ou o que eu poderia fazer? Peço para os autores, tá? Assim, eu falei, são diversos caminhos. O que eu não me sujeito é não conseguir, entendeu? É muito crucial. Cunho liberado da profissão baseado na dignidade da investigação científica humana. Então é isso, cara. A dignidade da minha filha está em jogo. Então eu preciso também fazer esse balanceamento. Tem outros sistemas. Esse Sci-Hub e o Multawage é igual o Reddit Scholar, são bem parecidos, porque o Reddit Scholar funciona bem também, mas só que assim, tudo que tem no Reddit Scholar já está no LibGen, no Nexus, então assim, é mais fácil, começa pelo Nexus, se der errado lá, vai no Google Scholar. Você faz uma solicitação também, você joga o pedido, e aí é um fórum que pessoas estão visualizando e estão respondendo. Esse Sci-Hub Multawage é a mesma coisa, só que ele funciona no sistema de crédito. A Reddit tem isso também, mas não é obrigatório. Aqui é meio que obrigatório. Você tem que ter um crédito, mas quando você entra, você ganha lá uns créditos que você quando pede, você doa uns créditos, mas quando você atende uma demanda, você recebe crédito de volta, entendeu? Aí aqui, eu vou postar um pedido. Você só pega o DOI, tá vendo? Você joga o DOI aqui e... Eu não estou com um DOI aqui. Mas, enfim, é só jogar o DOI, ele processa automaticamente, aí você joga, ele publica no fórum, aí é um sistema legal. Outra possibilidade que eu uso com bastante frequência, assim, artigos que não foram digitalizados. Assim, você tem muito essa coisa no trabalho de referência, que é o que está no Sci-Hub, o que está no Nexus, o que está nas plataformas dos editores com fins lucrativos é o que foi digitalizado, mas tem muito acervo histórico que não foi digitalizado. Então, por isso o comum é importante. Aí, nesse caso, eu entro em contato com os autores, aí, pô, se for um artigo muito antigo, o autor nem está vivo mais, então, o cara não tem nenhuma filiação, se aposentou, é difícil pra caramba. Aí é importante conversar com os bibliotecários para fazer esse intercâmbio entre bibliotecas baseado em acervo físico. Então, assim, eu atendo muita demanda, porque a gente tem os periódicos aqui das engenharias, que no Comut só a gente tem.
Então, assim, mas aí o que eu faço? Eu tenho o scanner, ou então eu tenho, se for uma coisa simplificada, eu tiro foto, passo aquele PDF que faz o OCR e mando para o meu colega. Tá? O novo Komoot, eu não sei em que pé tá. Vocês podem, de repente, perguntar para o pessoal do Komoot, ou até falar com o Walter informalmente, mas eu acho que ele tá para sair assim. Se o Komoot melhorar, eu acho que vai ser um bom, porque assim, o Komoot está muito defasado. Aquela interface antiga, por mais que seja feita ali uma atualização do trabalho do pessoal que trabalha com os periódicos e tal, mas eu acho a interface muito ruim, e essa coisa das etapas, são muitas etapas a cumprir. Aí, sabe, você tem que entrar lá no negócio do, sei lá, gerar um GRU, sabe, umas coisas assim estranhas, você tem que criar uma conta, pô, sabe, não dá, tem que ser uma coisa rápida, ágil. Se alguém me pedir um e-mail agora, assim, manda um e-mail aqui em 1 minuto, eu vou lá na estante, pego o livro, tiro foto e mando você em 1 minuto. Então, não tem necessidade de ter essa lentidão. Tá? O Paresquer, finalmente, é o seguinte, o Paresquer, ele é um site, na verdade, ele é um agrupamento de ruim, né? Porque eu acabei deixando para o final e não vai sobrar pouco tempo para falar dele. Mas, assim, vocês podem ler também, porque ele é super didático, autoexplicativo. Tem vários lives lá sobre o MEDAC, lá, que eu posso falar, os croatas. Eu posso passar também mais referências depois, mas está tudo aqui. Mas é interessante porque essa ideia de mapear essas práticas do que eles estão chamando do cuidado pirata, baseado numa negligência neoliberal. Aí, assim, isso casa perfeitamente com o Porto Alegre, né? Porque eles estão chamando aqui de tudo que vai contra uma negligência institucionalizada. E aí, assim, casa perfeitamente com essas práticas que a gente está cada vez mais, à medida que o mundo está corroendo, a gente está vendo cada vez mais. Assim, o mundo está se estreitando mais numa polarização e num distanciamento social que essas práticas piratas vão ficar cada vez mais latentes. Então, o que eles fazem é esse mapeamento de algumas práticas. Aí eu botei algumas aqui que são interessantes. No caso brasileiro, é fácil de pensar no modelo do Padre Júlio, porque, assim, o que é a desobediência civil no nível do cuidado pirata? O Padre Júlio, ele quebrou um negócio lá a pedra que a prefeitura tinha colocado. É um ato ilegal, assim, ele está sendo desobediente civil. Só que, numa avaliação a posteriori, percebeu-se que a lei era injusta. E aí, tanto que foi promulgada uma lei, que é a lei do Padre Júlio Celotti, que é contra aquela coisa da arquitetura hostil, né? Em Porto Alegre, assim, acho que uma coisa do Paresquer é que, assim, vai chegar um momento que vocês, o pessoal de Porto Alegre, vai fazer esse mapeamento das iniciativas de Porto Alegre nesse exato momento das enchentes. Então, assim, o Paresquer prevê isso. Ele é uma estrutura que faz a coleta das práticas como uma pedagogia radical que pode ser continuamente implementada e serve de modelos para todas as práticas consequentes. Quando tiver uma enchente aqui no Rio, a gente já aprendeu um monte de coisa, assim, infelizmente a partir de experiências ruins, mas a gente agora já tem um leque também de ferramental que pode servir de auxílio quando a institucionalidade for negligente, tá? Esse caso aqui também, como eu tenho uma filha que tem um comportamento autista, aí eu lembrei desse caso da Débora, eu já segui ela no Instagram, né? A gente tem uma rede dos pais lá, e aí para mim foi muito comovente essa ideia de ela mover rapidamente um abrigo para as crianças autistas naqueles primeiros dias da enchente. Porque para o autista é muito ruim a questão sensorial. Você imagina a água, você está molhado, lama, vento, chuva, frio, calor, aí muito barulho nos abrigos convencionais, não é um ambiente propício para aquela criança. Ela é entendedora desse tipo de cuidado necessário que esse tipo de persona exige, aí ela se mobilizou para fazer esse abrigo para autista. É interessante como se enquadra perfeitamente nessa ideia do mapeamento do cuidado pirata. Esse Afetadas por La Hipoteca é um coletivo, acho que de Barcelona, que eles tentam fazer. Porto Alegre também está nesse verge aí, que é fazer um mapeamento de todos os imóveis que estão desocupados e tentar fazer uma política pública de juntar as pessoas que foram que estão desalojadas e inserir nesses espaços, mas dentro da legalidade. O negócio do Paresquer é sempre também uma provocação da desobediência civil, mas tentando fazer uma alteração na legislação vigente, entendeu? É a mesma coisa, sei lá, da discriminação da maconha, está sempre nesse caminho. Os exemplos estão aqui, só para a gente não ter tempo, mas vocês podem ver. O Sopra Sotto é legal, que são as mães italianas, elas criaram um jardim, uma pracinha, porque não tinha pracinha lá na região delas. Elas criaram um ferramental do it yourself, que você modula o ferramental da pracinha e cria uma pracinha em qualquer lugar. Enfim. Esse Giant Punk também, ele é um dos mais famosos porque é um grupo de feministas, ativistas,
que cria uma série de equipamentos laboratoriais para pessoas que não estão vinculadas ao sistema público de saúde. Então, por exemplo, a pessoa trans, de repente, ela vai ter dificuldade para conseguir um teste de HIV, ou um teste, né, sei lá, métodos anticonceptivos, alguma coisa assim, mulheres que trabalham com prostituição, não vai, entendeu? Elas eliminam esse desconforto da inserção no sistema público de saúde. Oferecendo ferramental, até não sei se elas chamaram coisa abortiva, mas elas oferecem de tudo. Então tem um leque aqui de opção. Esse Docs Not Cops é legal também porque é mais ou menos essa linha, porque o SUS lá na Inglaterra não estava. O SUS é um sistema universal, não prevê crachá, você não precisa se identificar. Mas eles estavam pedindo identificação para pessoas imigrantes ilegais. Aí os imigrantes estavam com medo de ir lá no NHS, lá, que é o SUS de lá, com medo de a polícia aparecer, porque os médicos estavam denunciando. Aí os ativistas, pô, que isso? Não pode. Tipo assim, dentro da própria lei não é possível fazer isso. Assim, o SUS é universal. A gente não quer passaporte de ninguém. Tá? Enfim, tem umas coisas técnicas, vocês podem ver depois, eu acho que assim, para os bibliotecários isso é interessante, porque assim, ó, você tem, eles chamam de sílabus. Quando você clica na referência, essa referência bibliográfica, ele cria um link que leva direto para o PDF. Então você imagina a gente chegar no momento da 6023, a BNT 6023, que eu falei, se você tivesse que fiscalizar todas as referências, não importa, pode ser pirata, mas você tem que botar onde está o conteúdo que você leu de fato. Então, quando você clica aqui, ele está sempre levando para o conteúdo original, que aqui, no caso, é uma biblioteca pirata, tá? Mas o que me chama a atenção aqui é a tecnologia, que é a técnica você clica e você está sempre levado para o conteúdo na íntegra, que é os PDFs de livre acesso, a gente bota o link, que é coisa, acesso em, aí você bota o link. No livro pirata, você não vai botar o livro pirata, você vai fingir, você vai criar uma referência fictícia para dizer, não, eu li, mas você não vai dizer que você leu o exemplo pirata, né? Aqui meio que joga na cara, né? Eles têm uma biblioteca, eu gosto muito desse modelo que é o Memory of the World, que é o modelo original. O Pirates Care é uma bibliografia, é uma perna do Memory of the World. Depois vocês podem vasculhar aqui. Tá vendo a coisa dos librarians? Aí, assim, o librarian do Memory dessa biblioteca do Pirates Care é essa pessoa específica que é o Audrey. Mas lá no Memory of the World você tem uma série de outros bibliotecários trabalhando. Enfim, depois vocês podem ver com calma para a gente também não... Estou agilizando aqui. Uma coisa que é interessante também do ponto de vista do bibliotecário, eles trabalham, o PAIS, que é o projeto, trabalha que é do sílabus, que é uma ementa. Então, assim, a ementa que eu falei, eles fazem um processamento, um mapeamento, que pode ser textual, digital, das experiências que podem ser replicáveis, ou experiências que merecem serem registradas. E aí, isso vem de um modelo que começou em Ferguson, quando teve aquela morte como é que é, o Michael Brown, não sei, me perdoem agora que me fugiu o nome, mas a violência policial, aí matou o cara, aí teve uma repercussão, né, em várias cidades, as pessoas em polvorosa, atirando fogo e tal, contra a violência policial. Aí uma professora, que é essa aqui, por isso eu botei o texto dela, que é a Márcia, ela começou a coletar no Twitter, assim, gente, a gente está num momento que está muito tenso, mas eu preciso de informação para os meus alunos, assim, o que está acontecendo? O que é o racismo? O que é racismo estrutural? O que é violência policial? Bilionário deve existir, entendeu? Todas essas discussões são importantes para a gente criar uma plataforma que é uma ementa a partir desse tema, que é um tema, no caso, assim, de tudo que estava girando em torno do Ferguson. Então, esse é o sílabus, poderia ter agora facilmente ter um sílabus Porto Alegre, enchente de Porto Alegre, alguém que vai a partir de agora montar esse sílabus, que é uma ementa. Eu botei outros exemplos aqui, outros exemplos de Shadow Labs também que depois vocês podem ver, e vou parar por aqui para a gente poder ter algum tempo aqui para poder conversar. Os meus contatos estão aqui, tá? Meu e-mail e a minha newsletter, quem quiser também seguir, tudo disso que eu falo, eu não sou acadêmico, eu sou um réis bibliotecário, então eu não publico nada, eu não tenho interesse em mostrar minha cara, até também vai me preservar, mas tudo o que está na minha cabeça eu jogo na minha newsletter, que é o meu registro pessoal. Assim, a newsletter é só uma plataforma onde eu guardo essas minhas referências, tal como eu fiz aqui, eu sempre estou colocando links, então está tudo lá. Tá? Então, assim, passei do tempo, mas vou deixar as referências para vocês verem e vou parar aqui para a gente poder ter uma chance de conversar. Tá? Deixa eu fechar aqui a tela. Como é que eu vou parar de compartilhar aqui? Desculpa o tempo aí, mas estou aberto. Eu não sei se o Zoom tem restrição de tempo, mas eu fico aqui até o tempo que for necessário, tá? Oi, Moreno, muito obrigada pela
sua explanação. Acho que eu, particularmente, saio com bastante informação aqui importante, né? Eu acho que para quem está dentro da academia, a sua fala vem ao encontro de muitas inquietações e toda essa problemática, né, que envolve essas questões da pirataria. Então, eu vou, sem muita demora, porque, né, já estamos aí, né, com o horário próximo aí ao término, eu vou deixar para o pessoal, né, para que vocês falem, para que vocês tragam aí, né, quem tiver alguma dúvida. Então, abro para vocês e acredito que essa ideia de deixar gravada, né, pelo Moreno veio assim para nós de forma muito bacana, né? Essa disponibilidade de deixar a informação. Já tem até convite para você para o CBBD aqui, né? Para você fazer algo semelhante para a gente, porque eu acho que é um tema importante para todo mundo, né? Da classe. Então, a gente precisa compartilhar. Então, gratidão, tá? Por você estar aqui com a gente. Bom, Pessoal, vocês podem colocar aí, levantar a mão, tá? Para as perguntas. A Pri está aqui conosco, boa da Fevago, e vai falar um noite. pouquinho. Boa noite, gente. Que bom ver esse público todo conectado aí nos conhecimentos que o Moreno compartilhou conosco, uma riqueza, né? Então, eu estou bem feliz com tudo que eu escutei. Ai, poderia ficar aqui a noite toda, mas assim, não dá, né? Eu vou deixar para vocês, porque muitas coisas para dialogar, e principalmente, mas eu acho que o que ficou. É, que eu vou até fazer uma provocação, mas mais leve, porque eu acho que todas as provocações o Moreno fez aí com maestria, mas eu acho que o que me chamou a atenção, além de todos os recursos que foram falados, é, é a gente estar atento em atrelar toda a técnica nossa à preocupação social, né? Porque senão a gente acaba utilizando essa técnica para privilegiar grupos que já estão privilegiados em sociedade. E talvez entre tantos outros pontos, me chamou muito a atenção esse em específico, né? Do quanto a gente está olhando para a nossa técnica, a toda essa linha tradicional que muitas vezes vai nos enrijecendo, tanto como pessoas bibliotecárias, quanto pessoas que estamos professoras nas universidades, o quanto essa técnica vai nos enrijecendo ao ponto da gente parar de olhar para o ser humano, né? Que essas pessoas precisam do conhecimento acessível, né? E acessível no sentido de autonomia, né? Não é só deixar disponível, é elas poderem acessar de uma forma ágil. E o Moreno falou várias vezes essa palavrinha, e eu acho que esse é o ponto, né? Mais do que pensar em grandes plataformas, como a gente às vezes pensa, pensar assim, tá, mas está desenhado para todas as pessoas? Então, deixo para vocês, o Selvi vai na sequência. E aí, quem for querendo fazer uma fala também, com o microfone, vai levantando a mãozinha só para a gente poder ter uma ordem aí, tá bom? Selvi. E aí, pessoal, beleza? Moreno, satisfação te ver de novo aí, cara. Moreno aí já acompanha o Moreno, somos amigos aí o quê? Há mais de uma década, né, Moreno? Bem mais de uma década, acho que mas muito massa, cara, assim, um baita curso mesmo. O Moreno é um cara que eu sigo muito nas redes, assim, também ele me alimenta, assim, enquanto bibliotecário de referência, né? De recursos, de reflexões também, assim, e esse curso foi muito foda, assim. Foi bem massa mesmo. Já vinha usando o Nexus, assim, por acompanhar também tuas postagens e tudo mais, acompanhando como é que ele funciona. Eu fiquei com uma dúvida só assim, Moreno, tu pode de repente me dizer, o Nexus pelo Telegram, ele também tem um sistema assim de equilíbrio, né, de pontos, né? Tu tem que fazer uns uploads para poder ter créditos de download ali, né? Também. E aí, como tu falou, tem no Aaron lá, só para concluir, no Aaron lá tem os olheiros ali das majors.
Como é que fica isso, assim, de conseguir esses pontos para equilíbrio? Não, é verdade. Não sei se você reparou lá, quando eu faço um request, ele dá um número que vai negativando. Mas eu acho que ele também tem um tempo, é um período. Então, se eu ficar alguns dias sem pedir, ele retorna ao 10, entendeu? Então, assim, vai depender do volume do que você está querendo acessar. Mas isso vai acabar porque eu falei, tem a parte front-end, vai resolver isso. Porque assim, se você bota primeiro no front-end, se não tiver, você vai fazer o upload lá, né? Vai fazer a solicitação, o Aaron vai tentar processar. Se você voltar depois, mesmo que você não precisa necessariamente voltar no Telegram, você pode ir direto no front-end, entendeu? Aí, assim, acho que com o tempo eles vão acabar jogando tudo para a versão front-end. Porque também aquela coisa, o Telegram também é uma entidade privada. Então, assim, eles estão momentaneamente ali porque talvez seja o mais acessível, que também não é dark web o suficiente, mas também não é tão aberto, né, quanto fosse adequado. Mas assim, enfim, resumidamente, eu acho que tem um tempo que, pelo menos acontece comigo. Se eu ficar alguns dias sem entrar, eu volto ao 10, eu volto sempre ao 10. Entendeu? Deu uma travada do Moreno para mim, para todo mundo também. Sim, sim, travou. Não, É, assim, acho que não tem como se Ah, precaver, mas assim, a própria comunidade, os moderadores, eles banem, né? Eles têm um sistema de banimento lá. Se aparecer alguma coisa meio estranha, ou então, às vezes, você vê que pedidos de DOI que são muito suspeitos. Assim, pô, o que esse cara está pedindo esse tipo? Que às vezes é um artigo que é fácil de achar, entendeu? Então, ou a pessoa é uma amadora que não devia estar ali, vai para outro lugar, vai para o ONAS Archive, ou alguém que está jogando uma caixa de banana, deve ser alguma coisa assim. mais alguém, pessoal? Tem mais uma João, pessoa, né, João? Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, Pessoal, boa perfeitamente. noite. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de participar. Eu fui a pessoa que mandou a mensagem hoje tentando fazer a inscrição em cima da hora, assim, para participar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço todo o conhecimento que foi socializado. Eu sou da área das ciências biológicas e da educação, então para mim isso é completamente, tudo que foi discutido aqui é completamente novidade, né? Eu usava o Sci-Hub e agora eu uso o Nexus por causa, inclusive, daquele tweet que o Moreno mostrou ali na tela, né, inclusive. E, na verdade, a minha pergunta era, enquanto pessoa que está associada a um laboratório de pesquisa, que trabalha com conservação, que trabalha com projetos de conservação, essa a livre distribuição, né, a socialização desses dados, dessas informações de monitoramento, de manejo, de conservação, elas são muito instrumentais. E essa troca também, né, entre pesquisadores é muito fundamental para que a gente se fortaleça até para a construção de políticas públicas para a conservação. Aí, nesse sentido, a gente já, nos bastidores ali, faz coisas, troca documentos, etc., né, assim, entre a gente, socializa isso conforme a gente pode. Se você mandar um e-mail, muito provavelmente o pesquisador vai te enviar aquele documento, etc. Mas eu queria entender o que que a gente, enquanto instituição, a nível institucional mesmo, consegue fazer enquanto enfrentamento, né, desse sistema. Além, é claro, de escolher essas publicações que sejam open access e que nem sempre é uma possibilidade também, como o Moreno falou, tem toda a questão é, da reputação da revista e tudo mais, isso impacta bastante nas nossas carreiras e, consequentemente, no quanto que a gente consegue de financiamento e tudo mais. O que a gente tem feito são em espaços como aquele archive com X, sabe? Em que você coloca aqueles preprints. Só que a legalidade disso é dúbia, assim, a gente não tem muita clareza do quanto que isso pode ser colocado como uma medida institucional, assim, a gente recomendar para as pessoas do laboratório, por exemplo, que todos os preprints sejam socializados. Até onde a gente consegue ir com isso, sabe, do ponto de vista de diretriz institucional, sem que a gente esteja infringindo nenhuma lei.
Não, desculpa que eu vou jogar no chat. Hoje mesmo saiu um pesquisador que eu acompanho reclamando sobre essa questão do. Eu botei o tweet dele aí, depois você pode dar uma olhada. Reclamando sobre esse depósito. Eu não sei se alguma diretriz da CAPES está cobrando também o depósito desses datasets, que é comum, só que isso vai passar a contabilizar para as avaliações dos programas, aí vira uma outra neurose, que é você ter que também publicar os datasets nessas revistas Qualis, fator de impacto alto. Aí ele está meio que denunciando isso daí. Eu acho que eu botei na minha lista de referência, eu botei lá textos meus, uma coisa lá no final, tem um texto meu, que já é antigo também, que é Cultura e Infraestrutura de Publicação Acadêmica, que eu faço uma tentativa, uma proposição dessa coisa da infra, mais ou menos nesse sentido, assim, quanto que custa manter a publicação acadêmica mundial? Então, você vai ter ali uma escala de valor, né? Se você juntar o quanto que essas empresas investem, o quanto que elas lucram, você vai ter ali um denominador que está na ordem de alguns bilhões de dólares. No caso do Brasil, o Portal CAPES, é o que eu falei, você tem a dotação orçamentária, é muito claro, porque isso tem a transparência. Se o governo gasta 500 milhões de reais anual para fazer a assinatura dos periódicos, e é assim, claro que a manutenção das assinaturas é importante, mas por que não conseguir mais 1 bilhão de reais e criar uma infraestrutura própria que pode ou não centralizar esses conjuntos de dados e a produção local? Então, assim, de uns anos para cá, em termos de política, proposição, o que tem sido feito são as políticas de depósito. Então, por exemplo, a própria FAPESP, FAPERJ, se você publica, se você produz produto que é financiado com recurso público, você pelo menos uma versão, uma cópia, pode ser um pré-print, que pode ir para o arquivo, tem que ir para o repositório institucional. E aí toda a universidade hoje tem um DSpace lá, que é um repositorinho capenga, mas está lá, entendeu? Só que a questão é que, assim, os professores não fazem isso. Por quê? Porque não tem uma cobrança, entendeu? Eles não a CAPES não cobra isso deles. Quem faz isso são os secretários de departamento, muito a contragosto quando fazem. Não existe um incentivo pecuniário que seja, ou mesmo que fosse uma regulação, uma punição, se o cara não publicar. Assim, eu não sei em que nível que a Fundação Bill Gates, a FAPESP, a FAPERJ, eles ficam fiscalizando que o cara, se você bota lá, não, publiquei sim. Mas, entendeu? Quem faz isso são os secretários do programa, não é o professor. O professor não tem nenhum estímulo. Ele tá vivendo em uma outra esfera. Então, assim, aí, nesse texto, o que eu estou propondo é o seguinte, que deveria se criar, a partir desse montante de dinheiro, que é bastante, mas que existe esse dinheiro, afinal, a gente está expondo esse dinheiro para as empresas com fins lucrativos, criar uma estrutura de uma regulamentação ou de uma the growth, né? Aquele conceito do the growth, também parar com essa coisa de publicar muito, tem que publicar menos, com mais qualidade, investir nas editoras universitárias, e aí você tem uma infra própria, nacional, que vai, de alguma forma, centralizar esses datasets. Mas só que isso aí, na ótica, na cabeça dos docentes, só funciona via normativa. Os caras não fazem se não tiver um negócio dizendo que tem que fazer, entendeu? Então, o que tem que ter é o seguinte, tem que ter um esforço. Quem vai fazer esse esforço, eu não sei, porque eu já fiz esse esforço e deu em água, assim, é como eu estou falando para ninguém. Eu não sei se alguns professores titulares aí, os das antigas, têm que também bater firme, ou então os professores novos, que são os millennials, de repente vão mudar também a mentalidade, mas tem que ser alguma coisa obrigada, porque se não for obrigado, os caras não fazem. Ou então condicionar cargos e planos de carreira a essa coisa. Vocês não importa mais o fator de impacto, o que importa é você depositar no... Que o Ibix não tem um monte de ferramentinha dessa, só que negócio parece que o Ibix faz um monte de ferramentinha que ninguém está nem aí, entendeu? Eu fico com pena, porque assim, é um trabalho que poderia ser muito bem capitaneado, bem capitaneado por eles, mas não é capitalizado, não se transforma, entendeu? Não tem qual é o impacto no grosso da produção. Mas eu acho que assim, teria que ser obrigado. Os professores não estão nem aí para nada. Entendeu? Os professores não. Não é que eles não se importam, eles estão preocupados com outra coisa. Só que essa outra coisa devia ser outra coisa, entendeu? É isso que eu falo no texto. Bem, nossa, muitas reflexões, mas você tem razão, Morena. Eu acho que a gente tem todo um sistema complexo, bem produtivista, né? Então, essa discussão é longa e a gente vai, ao mesmo tempo que tem uma esperança em alguns horizontes, a gente acaba vendo que essas esperanças elas são utilizadas de formas nebulosas, né?
por subterfúgio de grandes editoras, né? Então a gente vê aí que sempre há um subterfúgio para que a gente não alcance a totalidade das pessoas, alcance só um pequeno grupo, né? E aí as grandes editoras continuem faturando sempre. Mas bem, gente, a gente está no nosso tempo já aqui. E o Moreno deixou todo esse material, deixou os contatos, já viu que ele é super acessível, né, e interativo nas redes também, então continue interagindo com ele. Mas o que eu vou pedir, quem está aqui na sala e puder abrir as câmeras, a gente gostaria de fazer o